deixa vocês à vontade para dar a mensagem que vocês quiserem. Depois a gente conversa, discute, debate. E eu tenho aqui, graças a Deus, no nosso time, radiologistas muito bons que têm participado desse nosso processo aí de crescimento e cada vez mais. Hoje mesmo eu incluí mais uma ultrassonografista no grupo nosso, que tem feito laudos muito bons e tem mudado aqui um pouco a nossa triste realidade da Baixada, né? Não é fácil trabalhar numa região que ela é espalhada de norte a sul, né? Então ela vai desde ali do Vale do Ribeira até quase ali a divisa com o Rio de Janeiro, uma faixa litorânea, né? Então é muito diferente aqui o trabalho. Nós estamos falando de 1.700.000 pessoas, com o Vale do Ribeira dá um pouco mais de 2 milhões, e 50 mil pacientes com endometriose. Então é bastante coisa. Então o pessoal da imaginologia ele tem muito trabalho, né? Então a gente tem, nosso desafio é encurtar, como sempre, o tempo dos sintomas até o diagnóstico, né? Que aqui na região deve estar, né, nessa estatística mundial aí de 7, 10 anos mesmo. A gente observa isso ainda muito frequentemente. Então, a gente é um tema recorrente, a imagem. Eu sempre faço questão de, pelo menos uma vez por ano, a gente tá abordando o tema. E a gente tem tido resultados muito interessantes. Então, aqui já 19h40, então eu já vou dar início, tá? E dando continuidade ao que a gente estava falando, nós começamos a ter essas reuniões do núcleo de endometriose, que já existe desde 2016. A gente começou em 2018 a ter as reuniões, e a gente conseguiu, ao longo desse tempo, juntar profissionais médicos e também profissionais não médicos em torno dessa causa endometriose, fazendo reuniões periódicas e aumentando o nosso expertise local aqui da doença. Ano passado, 2019, a gente iniciou um projeto chamado Mapeamento, né? Foi o nome que a gente deu, porque era um pouco fazendo essa analogia com o próprio exame, mas no sentido de identificar os profissionais aqui da região que já tinham bons laudos, né? Profissionais que tinham sem mesmo ter o contato direto com nós, profissionais da área cirúrgica, já vinham com laudos com uma qualidade maior, e atraímos eles para o nosso grupo, e conseguimos com isso ir cada vez mais aprimorando esses diagnósticos. Nessa caminhada, a gente está desde sempre com dois profissionais que são muito importantes. Um deles está aqui com a gente, é o César Santinho, o outro é a Fernanda Gaspar, que eu acho que também está aqui. E hoje, junto com eles, a gente conseguiu fazer um fluxo de encaminhamento mais assertivo para esses profissionais, quando o exame vinha identificado que era um exame de pelve feminino, um exame para dor pélvica e endometriose, e além disso, todo aquele trabalho que a gente vem desenvolvendo pouquinho a pouquinho, no sentido de melhorar a qualidade dos laudos, né? Meio que padronizar essa semântica de descritiva da endometriose, e a gente tem realmente, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente teve um avanço muito grande nesses últimos tempos, e um avanço contínuo, cada vez mais. Recentemente estava falando com o César, ele tem melhorado o laudo dele, apesar do laudo dele já ser sempre muito bom, ele faz questão de querer melhorar, tem aquela questão do feedback com a gente, isso é muito legal, e é por isso que hoje eu trago para vocês aí mais dois profissionais da área de imagem que são referências nacionais, são pessoas que eu admiro bastante o trabalho, já tive a oportunidade de estar com eles, como é o caso da Ana Luísa. Na época que eu fazia pós-graduação lá na Santa Casa de São Paulo, ela participava das reuniões que a gente tinha, que eram reuniões excelentes, reuniões de discussão mesmo de caso clínico com imagem. Então, essas reuniões me fez ter um crescimento muito grande, eu aprendi muita coisa, e são esses conhecimentos que hoje eu compartilho com o nosso pessoal aqui da Baixada, no sentido de, vamos trabalhar juntos, equipe multiprofissional, para que a gente consiga entender o que eu preciso de você, o que você precisa de mim, e assim a gente beneficiar
na ponta final os pacientes. Depois a Ana, eu deixo ela se apresentar de forma mais detalhada. Tem o Carlos Tripper, que também está aqui, que é um profissional que eu conheci lá em Curitiba com o William, através dos cursos de pós-graduação lá do William, e eles com certeza são uma das equipes aqui do Brasil mais desenvolvidas nessa questão de trabalho multiprofissional, ou seja, são pessoas que trabalham em loco, eles têm um fluxo de encaminhamento para exames já bem desenvolvidos, o Carlos depois vai falar sobre isso. E, por final, eu trouxe o William Kondo, que o William Kondo é a nossa referência aqui nacional, reconhecido cirurgião, ele é cirurgião geral e ginecologista, é uma referência em tratamento de cirurgia de endometriose aqui no Brasil e no mundo. Então, é um dos caras que a gente tem também a satisfação e o prazer de estar em contato, de poder ter essa troca de experiências aqui. Então, o William vai pôr aqui de forma bastante também tranquila todo o que ele pensa sobre isso, ele vai debater e a gente depois vai abrir para todos aqui que tiverem interesse, alguma curiosidade, fazer alguma pergunta. Eu sempre deixo todo mundo bem à vontade, tá bom? Então, aqui para respeitar a nossa ordem, eu vou pedir para a Ana começar e depois o Carlos vem e o William fica à vontade para conduzir aí o debate ou fazer seus questionamentos, a gente vai seguindo com a discussão, tá bom? Antes só de passar a palavra, eu sempre gosto de frisar e agradecer aqui nosso apoio institucional da Eticon, da Johnson Johnson, tem vários profissionais da Johnson aqui, eu consegui identificar alguns, eu agradeço a presença e também o apoio, e dizer que a gente também tem muito orgulho e satisfação de ter vocês com a gente, que é uma empresa séria, que trabalha faz um trabalho de campo de ponta também, sempre ajudando os médicos nesse processo de educação continuada que é muito importante. Então, eles não visam só a parte final, e sim eles também têm esse cuidado de ajudar nessa parte de formação, uma parte muito profissional, além de, obviamente, ter um dos melhores instrumentos aí de trabalho em cirurgia, que nós vamos ter também a oportunidade de um dia fazer uma reunião mais técnica aí de cirurgia e poder convidar cirurgiões para estar junto com a gente, tá bom? Então, agradeço muito a presença de todos vocês aqui e passo a palavra para a Ana. Ana, obrigado pela presença, fica à vontade para compartilhar, já vou liberar aqui. Pode compartilhar, a palavra é sua. Obrigada, Gui, obrigada, pessoal, Fábio, Nara, todo mundo aí do Núcleo Santista pela oportunidade aí de estar eu acabava de falar aqui antes, né, que eu não tinha tido a oportunidade de estar próximo ainda do William, apesar de ser fã e das publicações dele. Quando eu estava para terminar a minha publicação lá de Ureté, ele colocou a dele um pouquinho antes e eu mandei e-mail para ele, foi bacana, a gente discutiu aí, e é uma honra para mim estar aqui com vocês hoje, além de amigos, e nesse clima gostoso, informal. Eu vou, então, nessa levada aí, tá? Vocês vão me orientando, Fica à por vontade, favor. Ana. Bom, pessoal, eu gosto de dizer assim, né, que o bichinho da endometriose me mordeu há 17 anos atrás, quando a gente não sabia nada além de ver endometrioma e adenomiose, male-male, e eu cansei de passar vergonha, de ver que as pacientes falavam, você via isso e não via aquilo, e eu fui atrás, né, eu sei que são 17, porque minha filha mais velha fez 16, e eu estava grávida dela. E eu aproveitei a gravidez e comecei a fazer, e bati na porta lá do Dr. Paulo, e falei, eu quero ver a cirurgia, porque senão eu não vou saber. E não tinha publicação, não tinha nada escrito, não tinha nada, 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 nada. Então, foi muito no erro e acerto, e é assim que eu vou tentar mostrar aqui rapidinho o que a gente tem hoje para oferecer do método após 17 anos de bate-cabeças e, graças a Deus, com muitos acertos atualmente. De compartimento anterior não tem dificuldade nenhuma, na realidade não requer nem preparo intestinal, eu gosto sempre de frisar isso. E aí o batidão aí de cada dia, o que é importante para quem está aí, o pessoal da imagem talvez esteja com um pouquinho menos tempo de estrada. O que o pessoal sempre pede para a gente na cirurgia é principalmente dizer da questão da distância aqui do trígono, né? As lesões mais baixas, principalmente aqui mais na base para a parte do trígono, a gente sabe que são as lesões que podem eventualmente ter maior dificuldade cirúrgica e também que mais recidivam. Lesões tradicionais, lá em cima, próximo ao domo,
Na linha média já é o clássico, não nos preocupa tanto. O acometimento do ureter é uma coisa que nos meus cursos todo mundo sempre, o imaginologista pensa que o ureter é pego quando tem endometriose vesical, e não é nada disso, a gente sabe que a doença paracervical é que infiltra o ureter. Mas vejam que em 17 anos eu tenho 2 casos de doença vesical, aliás, posso falar, um deles é médica, cuja doença era na parede lateral, sim, e uma delas muito próxima ao trígono, aqui justamente sobre a junção ureterovesical em cima, de fato. Essas situações de exceção. O que a gente precisa? De um preparo intestinal extraordinário. Não pode ser menos do que extraordinário. Não pode ser 95% bom. Por que não pode ser 95% bom? Tem que ser assim. Porque hoje o método já está consagrado como aquele que dá a palavra final em relação ao intestino. Claro que é examinador dependente, que tem algumas regiões que tem radiologistas que veem o intestino pela ressonância, outros que não têm tanta experiência no ultrassom, mas se a gente tiver 2 radiologistas com a mesma expertise e que vai laudar a ressonância, e ele, por exemplo, que faz os 2 métodos, para ver o intestino ele vai preferir o ultrassom, e eu vou mostrar agora por quê. Por várias razões, dentre elas, e a primeira, número 1, é que o ultrassom tem uma resolução axial mais alta que a ressonância, pouca gente sabe disso, muita gente pensa que a ressonância, pela complexidade técnica, dá uma resolução final maior, e não é verdade. Então, vejam, lesões como essa, vejam aqui uma lesão muito pequenininha, isso aqui não tem 1 centímetro, aderido só à serosa pararetal, isso aqui pode facilmente ser confundido com linfonodo pararetal, por exemplo, pode sim ser vista com facilidade, é um elefante, né, que eu falo na tela para a gente, desde que o preparo intestinal esteja excelente. Outra vantagem do método, além da resolução, a mobilidade. O Gui até postou aí o sinal do lisamento uterino do Rodelice, né, Gui? E é facinho de fazer, não leva nem 3 segundos. Você, numa pelve normal, fundo de saco posterior livre, o reto vai para trás, o útero vai para frente. Pronto, acabou, simples assim. De forma que quando eu tenho uma lesão por endometriose grande, como essa aqui, retal, por exemplo, a gente vê o quê? O útero vai para frente e puxa o reto junto para frente. Aí você vai falar, poxa, Ana, isso aqui até é o R1V, para que eu preciso mobilizar? Verdade. Mas nem sempre é assim. Então, já que eu já vejo um caso um bocadinho mais fácil de deixar passar, que é uma lesão que pega aqui só muscular externa e serose e está mais aqui no fundo do útero. E vejam aqui agora esse casinho. Ó, vamos lá, presta atenção aqui, pessoal da imagem. Esse casinho aqui, não vejo nódulo nenhum. Não vejo a lesão fininha aqui retrocervical. Vamos voltar ao vídeo, vale a pena dar uma olhada, que a mobilidade não pode ser... Esse tempo do exame, você tenha 20 anos fazendo esse exame, você precisa fazer esse tempo do exame. Por quê? Puxou o reto para frente, reveja, refaça o enema, você tem que achar onde é que ele está pego, nem que seja por uma travinha muito fininha como essa, que para alguns cirurgiões faz diferença. Eu digo sempre que a gente não está na Suíça com andar de prateleira de todos os instrumentos disponíveis na sala, né? Na nossa realidade de Santa Casa, por exemplo, isso faz toda a diferença. E lesões pararetais, né? Eu digo que vocês, cirurgiões, foram na frente, vocês são os nossos faróis, de verdade, não é puxação de saco. Por quê? Quando a gente estava se achando que agora a gente aprendeu a ver ligamento uterosacro, vocês abrem e vão lá para dentro da região paracervical, profundamente, posteriormente, e a gente fica o quê? Besta, sem saber nem o que é aquilo tudo ali, porque o ultrassom está muito familiarizado com o meio da pelve. É útero, é ovário, tuba. Mas as questões laterais e de plano profundo sempre foram da ressonância, e a gente teve que correr atrás disso. Então, abrir o olho, pessoal, não é só ligamento uterosacro, endometriose não é só peritônio de ligamento uterosacro, lesões pararetais, vejam aqui um nódulozinho pequenininho, espiculadinho, fácil de ver, mas se eu não estiver olhando, tem menos do que 1 centímetro, eu vou deixar passar. E o cirurgião tocou, sentiu aquilo no toque. Ele pode ser um bocadinho maior e aí já pegar a serosa do reto, ou ainda maior ainda, se dirigindo... Opa, foi eu que fiz isso sem querer. Se dirigindo posteriormente em relação ao plano do assoalho pélvico, ao plano muscular, o elevador do ânus aqui, ó. E aí, de novo, o método é muito maravilhoso por poder checar se ele está muito pertinho do elevador do ânus, se ele já infiltrou, se ele está só ali do lado. E eu acho que isso aqui faz a diferença no ultrassom, que é uma das vantagens maiores em relação aos métodos fixos, como a ressonância, por exemplo. Então, não desperdice, né? Então, viu o nódulo,
vai para lá para baixo, vai para a região da fossa parietal. Vejo aqui um exemplo, quando já havia um contato com o músculo, aqui a doutora Elizabeth, essa cirurgia linda, e me emprestou essas imagens, e só para vocês que não são cirurgiões entenderem a relação um pouquinho de como realmente o elevador do ânus existe, não é brincadeira, ele está lá, e a endometriose está perto dele, em algumas situações com relativa frequência, e a gente, de novo, o Gui falava mais cedo, a gente não pode ver os nervos, mas a gente tem referências anatômicas que podem nos nortear de que já houve ali. Agora, onde é que se aprende isso, pessoal? Dentro do centro cirúrgico. Então, outra referência bacana para a gente da região paracervical, o ureter. Então, vejam, o ureter não é difícil de encontrar, é só treinar um pouquinho, plano parasagital mediano, um bocadinho oblíquo. Quando a lesão está do ureter para baixo, ureter, vagina, a lesão está toda aqui, ela, olha, realmente ela está um bocadinho aqui perto do ureter, mas ela está profunda e posteriormente mais encruada. É aí que mora o perigo. Então, é o que eu falava, a região paracervical não é só ligamento uterossacro. Isso, o espessamento fininho do ligamento uterossacro direito, veja aqui o esquerdo peritônio fininho e normal, e aqui, não pode ter a mesma descrição no laudo disso aqui, um ligamento uterossacro direito, que já é muito mais espesso, que até vem um pouco alongado em placa, mas que abre um baita do nódulo para cima do ureter. É diferente. Isso aqui, o R1, ou sei lá, o R5, 6, 7 faz, esse aqui não necessariamente. A gente precisa caprichar um pouquinho mais, e eu acho que o estado da arte hoje é melhorar isso aí. A gente está com vários projetos, a gente está acendendo a luz de artéria uterina, de veia uterina profunda, mas hoje eu não tenho ainda os feedbacks cirúrgicos. Mas de ureter a gente tem vários e é só treinar. Então, vejam, lesão de uterossacro, lateralizada, tem que ver o ureter. De novo, o exame é dinâmico, dá 2 copinhos com água para a paciente antes de começar o exame. O ureter vai ficar abrindo e fechando para você o tempo inteiro, ele quase grita, eu estou aqui. Olha aqui, ureter, ligamento uterossacro direito, ureter pinçado, aderido, puxadinho, eu falava, né, Gui, lá na Santa Casa, acotoveladinho, puxou, ainda não entrou, mas está lá, né? Esse eixo aqui, ó, esse diâmetro lateral, presta atenção que daqui a pouco eu vou dizer para vocês uma dica. Então não adianta ver o ureter aqui na juve, hein, pessoal? Puxa a mão, vai ver ele na transição com a artéria uterina, de modo que, quando a gente vê que está circundando, né, passa do ureter para o lateral do ureter, ainda que não tenha ectasia, é uma lesão de difícil ressecção, essa extensão parametrial, quanto que tem isso aqui, a gente precisa dar essa medida para o cirurgião. E também onde é que está o stop, né? Aqui a altura, aqui, por exemplo, eu já tenho uma doença intrínseca com ectasia de ureter, e daqui até a parede vesical é outra medida que o pessoal me pede. Veja bem, um parêntese, eu estou passando para vocês o que os cirurgiões, o grupo com quem eu tenho mais afinidade, me pede, me ensinou e disse, eu quero isso de você. Cada um vai ter que se encontrar dentro da sua equipe com quem trabalha, pedindo quais são essas referências especificamente. Então, por que eu falei para vocês prestarem atenção? Porque adquirir essas imagens do ureter parecem fáceis, não é. Mas tem uma medida, e a gente conseguiu essa publicação, foi logo depois do professor William, em 2017, mostrando que quando esse eixo do colo uterino até lateral do ureter era maior do que 1,8, arredondando, existia uma chance muito real de cerca de 85% de chance de envolvimento ureteral. Outro lugar da pelve que o ureter precisa ser visto sempre é na emergência, perto aqui da fosseta ovárica. De novo, ele vai se mostrar, ele é exibido pra caramba, ó, olha ele lá, ó. Abriu, fechou, passou, vai embora. Porque, às vezes, lesões de fossa pararretal, tenho visto cada vez mais chegar muito pertinho, colar na parede do ureter, e isso pode ser visto. De novo, é um tempo cirúrgico que é fácil. Mas o que a gente já tem de muito consagrado e que a gente sabe que é, inclusive, replicável, que não é difícil outros radiologistas treinarem, é a capacidade do método de ser a resposta final em relação ao nódulo do intestino. Por quê? De novo, a gente vai falar da resolução, que essa resolução aqui, ó, de viscerosa, muscular externa, muscular interna, submucosa, muscular da mucosa, mucosa, lúmen, a ressonância, essas são as mesmas pacientes, mesmo com o mesmo preparo, mesmo com líquido no intestino, nunca na vida vai dar isso aqui. Então, pode até ser que radiologistas muito experientes vejam se está envolvendo, pegou ou não pegou muscular, mas com mais detalhes não vai ter jeito.
Em relação, o que me pedem para eu pôr no laudo em relação ao intestino? Se a lesão é fininha, como uma placa, ou seja, o eixo transverso, o percentil de circunferência pequena, ela é fina, ou se a lesão é nodular, aquelas lesões que têm uma expressão circunferencial mais alta. Aí eu vou um bocadinho além e digo para vocês perceberem se há o acotovelamento desse segmento intestinal, porque via de regra essas pacientes são aquelas que vão ter sintomas suboclusivos. Às vezes, o nódulo ele começa aqui ao meio-dia na alça e ele vai como um fusiforme, espiralado, e vai para lá em 3 horas ou 9 horas. É difícil para a gente mostrar num exame bidimensional. Eu faço uma reconstruçãozinha 3D para mostrar esses nódulos. Para o cirurgião ver melhor. Eu vejo bem, mas para o cirurgião ver melhor, acho que fica bem elegante, bem bonito. Não é imprescindível. Outro ponto importante para o cirurgião, existe ou não concomitância com a lesão vaginal? Eu tenho uma lesão que é o normal, é ter a lesão retrocervical ou do septo retrovaginal, e que infiltrou o reto e também infiltrou a vagina, que fez um nódulão de vagina, ou uma situação como essa, onde eu tenho um nódulo isolado do reto. Vejam aqui, ó, o reto está soltinho, um nódulão isolado dele, e a vagina linda, não tem nada retrocervical. Então, são situações diferentes, esse muito mais prevalente, esse muito mais fácil, risco menor de fístula, porque não vai precisar abrir a vagina e o intestino ao mesmo tempo. Para ver múltiplos nódulos, acho que não tem dificuldade, eu vou ver esse vídeo. Ó, a gente vê o primeiro nódulo, ele vai subindo, lesões multifocais ou multicêntricas, de acordo com a nomenclatura da distância entre elas, mas, sinceramente, acho que isso na prática não faz diferença. Aqui faz diferença, lesões pequenas, pessoal, volto a dizer, não comam bola de preparo. Fiz 7 exames, estou com 2 encaixes, estou atrasada, meu filho está me esperando, ele te espera mais meia hora. Faça o preparo certo, por causa disso aqui, ó. 14 centímetros da borda anal, facinho de ver, mas foi uma reop de um colega de vocês, o Dorival, que um ultrassom que tinha feito lá na região, na cidade, não tinha pego, e eu tive que fazer de volta, e ele teve que fazer um segundo tempo cirúrgico por causa de uma coisinha dessa aqui, ó, de 1 centímetro, porque não foi visto, inclusive no ultrassom. E não vê mesmo, se não tiver com preparo ideal. Então, muito cuidado com lesões de alça livre, que não está grudada em nada. E se forem mais altas, aí é a casca de banana. O trabalho do grupo do Dr. Malzone, que eu acho dos mais relevantes dos últimos tempos, mostrou que tinha sensibilidade e especificidade do ultrassom para lesões retais, foi 100%. Caiu um pouquinho para 91% para lesões de sigmoide alto, acima de 25 centímetros da borda anal. E é verdade, ó, aqui quando a gente tem, se a gente não fizer esse tempo de olhar com o linear lá para cima, principalmente o sigmoide, porque o sigmoide você pode empurrar com a mão, a fossa ilíaca esquerda ele não desce durante o exame de jeito nenhum, você vai perder lesão, inclusive lesões às vezes grandes. As lesões da fossa ilíaca direita, eu já prefiro toda vez puxar e trazer para baixo. Presta atenção como o apêndice por via vaginal é lindinho. Olha aqui que facinho de ver. E olha que tamanho de lesão que a gente consegue ver. Deixa eu frisar aqui que vale até a pena. Olha o tamanho dos espessamentos. Lesão de 4 milímetros, 5 milímetros, a gente sabe que às vezes nem sempre é endometriose, fora de um contexto aí podem ser outras lesões próprias do apêndice, e é importante sempre deixar isso no relatório, mas lesões assim, ó, aparece. Por via abdominal, dificilmente eu conseguiria ver. Então, toda vez que você conseguir enfiar a mão lá na fossa ilíaca direita, traz para baixo, mobiliza, e o ilho não é diferente, esse caso é bem ilustrativo. A gente tem aqui 2 lesões de ilho vistas por via vaginal, a primeira aparece aqui, e a segunda aparece aqui, ó. 2 lesões distantes do ilho, e vistas muito facilmente com eu trago para a minha zona de conforto, para a resolução. Pegadinha, né? Lesões isoladas. O que a gente está acostumado a ver da lesão da fossa ilíaca direita? Ela é a segunda lesão. Tem a lesão clássica do reto e eu vou lá e acho o segundo nódulo. E se eu não achar lá em cima, já está com tudo, o grupo está ali, o grampeador, está tudo pronto. E aqui? Reto sigmoide normal, lindo de viver. Que dia foi isso aqui, ó? Dia 13 de novembro, agora, recentemente. E olha o tamanho do nódulo que essa paciente tem no apêndice, uma lesão bem grandinha, com um achado isolado de endometriose intestinal. Tinha lá o uterosacro, outras coisinhas pequenas, né? Então, muito cuidado, muito, muito cuidado. Principalmente se na sua região o ultrassom for a referência, for a palavra final para intestino. Não pode mandar a paciente embora até que esgote 100% do método. Então, resumindo, a alta acurácia diagnóstica para doença profunda, particularmente intestinal, se deve à alta resolução, à possibilidade de mobilidade, características claras, específicas da patologia, de fora para dentro, multifocal, processos aderenciais, a gente já sabe hoje onde ela se esconde,
e os órgãos são acessíveis a essa qualidade técnica com alta resolução. Mas eu gosto de dizer sempre que talvez a maior vantagem do método seja essa aqui, ó, a possibilidade da paciente estar ali, na sua frente, e você fazer a anamnese, e você perguntar, é aqui que dói? Dói desse lado? Não, é desse que dói, ela pula na maca? E isso assim, é unir um pouco da clínica, o que sempre vai nos fazer melhor. E aí ela que está ali na sua frente, bota o dedinho aqui na região inguinal, fala, mas é aqui a bolinha, ó, doutora. E você pega, ao longo desses tantos anos, eu peguei 3 casos de nódulos inguinais de endometriose, que para quem faz radiologia é a mesma técnica que você faz para fazer pesquisa de hérnia, só que é uma hérnia fixa, dura e vascularizada, pouco mais vascularizada. Onde o ultrassom perde? De lavada, diafragma. É difícil pra caramba, pessoal. Mesmo que a paciente tenha queixa de dor no escapular, de dor no ombro, a gente pega às vezes. Confesso para vocês que eu pego, assim, excepcionalmente. O padrão ouro está aqui, é a ressonância. Ele é melhor em pacientes que têm claustrofobia, usam marca-passo, cuja ressonância está contraindicada, e tem a limitação nas pacientes virgens, nas nossas adolescentes aí. Eu não vou falar um pouquinho muito mais sobre essa questão, não, talvez a gente deixe para o final. A única mensagem que eu preciso dizer é que os dois são examinadores dependentes, então o seu método vai ser sempre melhor aquele que o examinador tiver mais experiência. Não vou falar muito mais não, Gui, para a gente deixar tempo para a discussão. Excelente, Ana, obrigado, foi maravilha. Eu estou querendo fazer um monte de perguntas, mas eu vou me segurar e vou deixar o Carlos aqui colocar o ponto de vista dele. Já interrompi aqui o compartilhamento. Isso, para que a gente depois faça um bate-papo legal. Carlos, fica à vontade, meu querido. Bom, pessoal, só um pouquinho aqui. Vamos ver. Tá aparecendo aí? Tá. Beleza. Bom, primeiro, parabéns à doutora Ana, né? Eu não vou falar mais nada, já acabou. A Ana já falou tudo. Eu só vou dar um miguezinho agora. Bom, em primeiro lugar, assim, só para contar um pouquinho da história, né? Da nossa história. Aí. Tudo começou há bastante tempo também. Eu não vou lembrar, porque eu já estou ficando velho, careca, então a gente vai começando a esquecer, faz de conta que esquece mesmo. Mas quando ele estava indo para a França, ele falou assim, ó, eu encontrei ele uma noite, ele estava fazendo um plantão no pronto-socorro. Eu falei, porra, William, que merda, e me chamaram no plantão, né? Pô, fui lá, né? Aí cheguei lá, Carlão, tô indo para a França, aí eu vou fazer endometriose lá, tal, você faz mais para mim? Eu falei, porra, cara, que merda. Será que dá para ver alguma coisa nesse troço? E realmente dá para ver muita coisa, como a doutora Ana falou, tudo isso que ela falou é o dia a dia de quem faz a imagem. E ao longo desses anos a gente tem uma enormidade de pacientes e de situações. E quem fala que não cai até hoje numa cilada da medicina está mentindo. Às vezes a gente cai numa ciladinha ou outra e é isso aí. Só que eu não imaginava que o William ia virar esse monstro aí que ele virou, né? E daí a gente tem que seguir junto com ele aí. Então vamos lá. Pessoal, eu não vou ficar falando de teoria, eu vou falar um pouquinho aqui daquilo que eu acho que eu acredito, né? Eu sou radiologista abdominal, comecei, como eu estava falando com o Guilherme no começo, quem faz radiologia abdominal gosta de fígado, de pâncreas. E hoje no hospital que eu trabalho tem muito grupo de fígado, pâncreas, mas a turma da endometriose invadiu minha agenda e virou basicamente endometriose. Como a Ana, eu faço muita avaliação de ultrassom, então eu tenho um problema, é que todos os meus pacientes de ressonância eu levo para o ultrassom. Então, por que isso? Exatamente o que a Ana falou. No início, eu injetava sorinho fisiológico no reto lá atrás, isso há 12 anos atrás. Testei gel de ultrassom no reto, e daí, até um dia que eu encontrei a Xamier em São Paulo, ela falou assim, você está injetando contraste no reto das pacientes, você está judiando delas. Eu falei, cara, sabe de uma coisa, eu vou parar de injetar essa merda, eu vou parar de me incomodar, porque realmente era uma encheção de saco tremenda. E aí, o que acontece é o seguinte, hoje eu não faço, os pacientes saem da ressonância,
aquelas que eu vou lá bater um papo com ela e reviso no ultrassom. Então, essa avaliação de reto, de apêndice, eu faço tudo de volta lá no ultrassom. Por que isso? Porque realmente é o que ela falou, Ana. E onde é que eu acho que o ultrassom aqui tá legal, entendeu? Onde que eu acho que traz a mais? Traz a mais. Isso é uma visão de quem faz os dois métodos. Então, por exemplo, eu tenho um endometrioma atípico, uma lesão complexa, que se olha e fala assim, porra, tá estranho, tá meio bagunçado isso. A ressonância vai te ajudar. Se eu tenho uma coisa que eu aprendi, o William publicou um artigo que a gente faz parte, uma montoeira de meninas com endometriomas de 3 centímetros. E nelas, na cirurgia, ele identificou mais de 92%, então assim, doença profunda. Então, quando eu faço um mapeamento e eu não acho doença profunda, e eu tenho aquele cisto espesso, vascularizado, com característica de endometrioma, eu mando para a ressonância. E nessas já me livrou de mandar endometrioma e lesão mucinosa, cistadenoma mucinosa. Então, já tem alguns casos disso que aconteceu. Processo adrencial intenso, eu vou tirar, porque os dois métodos fazem o mesmo diagnóstico. Definição de lesão anexial, quando é muito complexa, se você vê um cisto de inclusão peritoneal, porra, é um cisto paraovariano, é hidrossalpinge, é hematossalpinge, está tudo bloqueado. Eu acho que a dificuldade é dos dois métodos e não muda muita coisa também, viu? Integridade menal é importante e as lesões do compartimento lateral. Pessoalmente, a gente faz também avaliação, consegue fazer, como a Ana falou, muito bem a avaliação elevador. Porra, dá para fazer avaliação de retocele, lesões de funcional de pelve via ultrassom, se vê muito bem. Mas eu acho que as lesões, para você ter uma definição anatômica melhor, sem dúvida, as lesões do compartimento lateral, a ressonância traz um benefício muito grande. Ureter vê dos dois métodos, sem dúvida nenhuma. Mas a proximidade do ciático, do pudendo, dos vasos glúteos, às vezes, aquela lesão lateral e posterior que vai até o vaso glúteo, ramo de ilíaco interno, e assim por diante, isso a ressonância eu acho que ajuda bastante. Se eu tiver alguma dúvida, assim, porra, é um adenomioma, ou é um mioma, isso talvez ajude. E, infelizmente, a gente tem muita reavaliação de pacientes que fizeram ultrassom prévio. Então, para não confrontar, às vezes, você fez um ultrassom, o colega fez um ultrassom, a gente prefere fazer a ressonância para não ter esse... você mudar o método e não ser um confronto direto de um laudo de um colega. Eu acho que essas são as principais avaliações que a gente tem. Daí qual que é o melhor? Se toda vez que você vai lá, o cara pergunta aí, qual que é o melhor? É ultrassom, é ressonância, é econdoscopia, é ultrassom transretal. Daí eu falei, transretal só se você quiser judiar da paciente mais do que eu judiava antes com o soro retal. Mas, então, assim, o transretal eu tiraria aqui, casos muito específicos, usaria. Tá? Agora, essa questão é difícil, e realmente você tem uma montoeira de artigo falando que um é melhor que o outro, e assim por diante, meta-análise dizendo que os dois são a mesma situação de diagnóstico, e assim por diante. Agora, essa discussão é eterna, mas eu vou dar minha opinião pessoal. Tá? Essa é a minha opinião pessoal. Ultrassom e ressonância ambos têm alta sensibilidade. Para as lesões intestinais, principalmente as lesões menores do que 1,5 cm, e também para as lesões do compartimento anterior pequenas, de 1 centímetro, aqueles foquinhos bem pequenininhos, eu acredito que o ultrassom é melhor. Para o ovário, às vezes você pega lá a glândulazinha endometriótica, cistinho de endometriominha de 4 milímetros, que o ultrassom pode passar reto. Então, a ressonância eu acho que é melhor para o ovário. Mas muito pouco a mais, né? Muito pouco. Cara, a fossa ilíaca direita não tem nem o que falar. O ultrassom é melhor do que a ressonância para identificar lesões. Parede abdominal, a mesma sensibilidade. Lateral, como a gente já falou, a ressonância eu prefiro. E diafragma, como a Ana já falou, a ressonância é superior. Né? Porque às vezes você tem um foquinho, praticamente uma glândula endometriótica no quadrante superior, e a ressonância suprime tudo, só parece um foquinho que está sangrando lá.
e fácil de ver, e ultrassom é um pandemônio, fica sofrendo, e olha, e reolha, e fica sofrendo realmente. Beleza, essa é a minha opinião. Então, aqui eu vou mostrar alguns casinhos assim, tipo, aonde que a gente pode ajudar, né? Por exemplo, você está fazendo lá ultrassom, tem um cisto complexo desse. Você olha, porra, o que é esse líquido? Será que faz parte do cisto? Será que não faz? Será que é um cisto de inclusão peritoneal ao redor? Será que esse líquido está bloqueado ali? E aí tem esses coágulos, será que é um coágulo? Será que é uma projeção papilar? Você faz a ressonância, o conteúdo é muito fácil de ser identificado, não vai captar nada lá dentro, você tem certeza absoluta que essa lesão multiloculada, com aspecto diferente, atípico, é um endometrioma e assim por diante. Isso pode me ajudar bastante. Ou, às vezes, você tem aqui um ovário que você não entende mais nada, eles já fusionaram. Os ovários fusionaram, cheio de endometriomia, você não consegue ver mais nada. Então, isso o ultrassom traz. Por outro lado, a ressonância traz. Por outro lado, eu tenho detalhes da fossa. Olha esse caso aqui. Olha o espessamento do peritônio da fossa ovariana. O córtex está aqui na ponta da seta, o restante é doença do peritônio. E essa doença que vinha lá da área retrocervical, que é muito comum, quem faz ver a lesão se estendendo até o ovário, muitas vezes e puxando ele junto, né? Trazendo ele junto da região posterior, que é o que a gente vê aqui. Ou que nem aqui, ó, a doença na fossa ovariana, uma prega de aderência e líquido bloqueado ao redor do ovário. Eu já sei que ela tem aderência naquela região, eu já sei que aquela fossa é doente e assim por diante. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu quero trazer uma correlação aqui bem rapidinho, eu não vou mostrar o que é o normal, vou direto para o patológico, é a correlação da mesma paciente. Então, uma baita de lesão anterior, que recobre toda a superfície do útero, trazendo e retraindo os ligamentos medialmente. Quando essa lesão é grande, ela costuma fazer isso, retrai medialmente os ligamentos e infiltra a bexiga. Então, as lesões grandes do compartimento anterior, como a Ana já falou, elas infiltram a bexiga com a sua grande maioria. Né? Então, esse é um padrãozinho que eu quero mostrar aqui agora, a correlação dela na ressonância. Então, para isso, realmente os dois métodos são muito sensíveis. Não traz uma diferença. Né? E esse é o esquema que eu gosto de trazer. Quando a lesão é grande, ela traz... Então, a gente não olha só a lesão, a gente olha o que é ao redor da lesão. Esse é ao redor da lesão que eu me apaixono, que eu gosto de avaliar. Então, é isso aí. Né? Aqui uma correlação também de imagem com a cirurgia, vou passar reto para não me alongar. Eu quero mostrar isso aqui, ó, quer ver? Alguns sinais que a gente tem, porque a lesão está aqui, todo mundo vê. Tá? A ressonância também tem sinais indiretos de aderência. Nós falamos, mas não é um exame dinâmico. E realmente, se você fizer, não vai ter sinal de sliding, vai ser negativo, não vai escorregar, vai estar tudo bloqueado. Mas esses sinais eu gosto de trazer. Quais são os sinais indiretos que a gente tem que demonstrar na endometriose da ressonância? Primeiro, um caso como esse, obliterou todo o plano de sinal do fundo do saco posterior. Então, tem uma obliteração completa do fundo do saco posterior. Eu tenho retração e angulação das alças intestinais. Eu vou ter elevação do fórnice posterior, retração cranial do fórnice posterior da cúpula vaginal, uma angulação anterior do reto, o kissing ovaries e a retração em formação como se fosse o ligamento uterosacro, os ligamentos, quando essa lesão pega o tórax, os ligamentos, eles retraem como se fosse uma tenda. E esses sinais a gente vê. Então, por essas lesões de linha mediana, realmente lateral, até a fossa ovariana, o ultrassom é muito bom, a ressonância também. Agora, quando a lesão começa a chegar lateral, aí eu acho que a ressonância começa a trazer um benefício maior. Né? Então, quando a lesão pega a parte lateral, é onde a gente tem esse benefício grande. Outro caso semelhante, né, que a gente tem as correlações, tal, do que a gente viu. Na época, a gente já estava o sorinho, isso lá na época antes de Cristo, mais ou menos, e assim por diante. Aqui eu quero mostrar só para vocês verem o mesmo caso. Como eu faço os dois, eu tenho ressonância e ultrassom de quase todos os casos. Eu tenho uma lesão aqui, posterior,
né? Praticamente quase de septo, infiltrando a vagina e chegando bem juntinho da serosa do reto, da serosa. Então, faz uma aderênciazinha do reto. Então, aqui a lesão, tal. Essa é a primeira lesão que a gente tem durante o exame. Aí, beleza, então essa primeira lesão, a gente já começa a ver que tem um pouco de líquido com septo, com septozinho, com trave ecogênica, que isso é patológico. O líquido livre na cavidade é meu amigo, me facilita o exame. Aqui um nódulozinho intestinal de 1 centímetro, que é a facilidade, como a Ana falou, de diagnóstico. Então, o líquido livre na cavidade é meu amigo. Eu vou basculando esse líquido até ele ir aparecendo para tudo quanto é lado. Agora, aqui, quando você tem líquido com septo, líquido que fica preso, já me mostra que tem aderência naquela região. Então, essa segunda lesão de reto, uma lesão de 1 centímetro, vai mostrar 2 endometriomas aqui, 2 endometriomas, tal. Deixa eu acelerar um pouquinho para a gente não ficar perdendo muito tempo. Aí, ó, endometrioma no ovário contralateral, o ovário tá preso na fossa, ele fica fixo, se bascula, aperta, o líquido fica preso lá com o septozinho na região, e assim por diante. Vamos, então, uma aceleradinha para não perder tempo, um nódulo na base do apêndice secal. Mas o que eu quero mostrar, deixa eu só passar rápido aqui, o que eu quero mostrar é o seguinte, daí a correlação dele, a correlação dessa lesão na ressonância. O mesmo paciente, feito no mesmo dia, assim por diante. Então, a primeira lesão, pegando o fórnix posterior da cúpula vaginal, trazendo um pouquinho de aderência, umas glandinhas de hipossinal que vão até lá. Aí, olha como ia ficar difícil de fazer aquele diagnóstico daquele nódulozinho de 1 centímetro, né? Os endometriomas fácil, a lesão posterior no plano axial, e olha o nódulo na base do apêndice, como ia ser difícil. Então, realmente, para esse tipo de lesão, talvez o ultrassom ajude, né? E ajuda muito. Aqui é já um outro caso, que eu vou passar mais rápido. Putz, eu não sei quanto tempo eu tenho, não tenho nem o meu... Mas, Guilherme, quando falar... Ô, Carlos, fica à vontade, tá muito boa. Vamos lá, pode ir, fica à vontade. Então, aqui, ó, olha lá, pessoal, o ureter vem descendo, ó. O ureter vem descendo lá, ó. Olha a lesão, ó. Olha a lesão, olha o tamanho dessa lesão. Retrocervical com extensão paracervical esquerda. Infiltrou o ureter, começa a chegar junto. Eu sei que essa lesão vai estar incomodando a inervação do plexo hipogástrico inferior pela proximidade, a face hipogástrica e assim por diante. Deixa eu só dar uma passada mais rápida aí, que eu não quero ficar perdendo tempo. Daí, pessoal, olha lá, ó, no plano sagital, as descrições da lesão, a lesão tinha um compartimento anterior, aí a gente descreve tudo, exatamente toda a extensão, o que infiltra, até quanto vai de estroma, blá, 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 que pega a fáscia, vai jogar toda a anatomia. E essa parte é a parte da cirurgia lá, que o William me mandou o vídeo, a gente discutiu esse caso numa reunião com a turma do Peru. E olha lá, o útero está fixo, como a gente via aqui, ó, útero fixo lá, e assim por diante. Deslocado até pelaquela lesão posterior. Então, essa é uma correlaçãozinha. Eu quero só mostrar aqui esse caso também, bem rapidinho. Como a Ana falou, olha lá, ó, vamos ver, o ureter infiltrado. Então, isso tudo dá para ver via... Os dois métodos têm uma facilidade para essa visualização, não tem nenhum segredo maior. Eu acho que eu travei agora aqui, que eu fui passar rápido e acabei travando. Fui passar rápido e ele travou. Só um pouquinho. Acho que eu vou ter que reiniciar aí, pessoal. Pode reiniciar, tranquilo. Só um segundinho aqui, só um segundinho. Cada casinho, hein? Brincadeira, hein? Isso aí é o dia a dia, né? Eu não sei quem que dá mais Coitado, trabalho, é o William para você ou é você para o William? Não, aí? Eu tenho pena do William, porque isso aqui a minha parte é mais fácil, depois ele chora lá. Espera aí que fechei aqui.
Deixa eu só... O computador aqui está dando uma travadinha aqui. Legal que o Carlos não me deixou mentir, né? Que quem faz os 2 métodos, quando vai mostrar intestino, vai para o ultrassom, não tem jeito. Claro, pô. É muito bacana isso. E essa conversa é muito legal, né, Carlos? De a gente Sim. unir mesmo, unir. Quando É eu que... faço ultrassom e a paciente, por exemplo, tem queixa de dor no ombro, aquela história de que isso já é diafragma, eu não vejo nada, faço questão, eu falo para o paciente, eu ligo para o colega, nem sempre, né, pessoal, quem pede exame para a gente, nem sempre é o cirurgião especialista, às vezes é o gineco geral que pede o exame para depois ver se é o caso para ele resolver ou se ele vai encaminhar. Então, eu ligo para todos, eu falo, olha, essa paciente tem essa queixa, eu no ultrassom não consigo definir, ela precisava de uma ressonância do abdômen superior. Jura, Ana, mas você é tão boa. Eu falei, não é questão de eu ser boa ou de eu ser ruim, é um método. Claro. Isso é bacana, essa conversa, de que os 2 métodos realmente precisam se complementar. E até para avaliar a literatura, né? Quando você tem os estudos que nem você citou aí do Malzone, que é uma equipe bem desenvolvida, acho que até a esposa dele, se não me engano, é que faz os exames, você pode ter o viés justamente das equipes que trabalham junto há muito tempo e que desenvolvem um nível de expertise que é muito difícil de você reproduzir, né? E aí que eu martelo, tudo faz parte de um processo de desenvolvimento. Esse processo, por mais que cada um vai atrás da sua parte, em algum momento ele precisa se unir. Os profissionais precisam estar juntos para justamente ter esse nível de discussão e de crescimento, né? Claro. É que assim, às vezes a pessoa só faz a ressonância. Aí ele tem aquele viés que só faz a ressonância, né? Então, quando você faz os métodos, como os 2 métodos, é um outro pensamento, né? Um pensamento um pouquinho diferente. Mas agora ele está me judiando aqui. Acabei de soltar e ele travou de volta. Vou ter que sair desse aqui só um pouquinho. Porque a apresentação é pesada e ele é... Aproveitar para falar um negocinho rapidinho, Gui, e Carlos deve ter esse mesma, eu já vi que você tem aí os feedbacks das cirurgias do Dr. William, e esse aprendizado para gente que faz a imagem se chama centro cirúrgico, se chama ver a cirurgia, senão não fecha o quebra-cabeça no nosso cérebro, sabe? Não adianta. Não, e o meu feedback é assim, porra, Carlão, você não viu aquela lesão? Seu... Então já é um feedback de imediato. Não, eles vão ficando exigentes, né? Cada vez mal mais. acostumados. Eu falo, gente, espera aí, tem só 15 ou 20 anos que a gente não via nem o intestino, vocês já estão querendo pedir isso? Espera aí. Agora, só finalizando, então, eu passei aquilo lá, ele está travando porque acaba indo muito, cortando ele muito, ele trava. Então, assim, essa paciente, só para vocês verem, essa paciente ela tinha parestesia realmente na perna direita, somente no período menstrual. E o endometrioma é enorme. Então, pelo ultrassom, você não ia conseguir chegar lá e ver a posição e a inervação do ciático, né? Do tronco lombosacrão para chegar no ciático lá embaixo. E aqui a gente tem essa definição. Então, essas coisinhas, isso ajuda realmente na definição. Lembrando que quando a paciente tem um implante no ciático, ela tem dor direto, insuportável, blá, blá, blá. Mas quando ela tem as lesões na proximidade do ciático, ela acaba trazendo sintomas intermitentes no período menstrual. Mais um casinho que pode ajudar está aqui, ó. Essa colega médica, com diagnóstico de uma médica com diagnóstico de endometriose prévio, e foi para o William, o acesso 125 começou a subir lá. Então, um endometrioma, outro, aqui é coágulo, e aí começa a me chamar a atenção essa área aqui, ó. Essa área aqui começa a me chamar a atenção no exame do endometrioma, e o CA125 dela subiu muito. Então, essa é uma coisa que no controle eu gosto, sabe? Às vezes, alguma coisa foge do padrão,
um marcadorzinho. Ó, essa área aqui me chamou muito a atenção nela. Então, quando o endometrioma ou qualquer lesão foge e tem um padrão atípico, eu abro o olho e já penso que o negócio pode ser. Começa a pensar os dois lados da moeda. Eu quero só ver aqui se eu tenho. Vou pular rápido. E aí a gente descreve tal. Essa área, então, aqui, ela tinha restrição na difusão, restringia, esse aqui é o B, mas no mapa, no ADC, restringia e captava. Então, isso chamou a atenção e levantei lá a hipótese, ó. Esse componente é atípico. E o valor de CA125 aumentado, porra, vamos pensar na transformação neoplásica dessa lesão. Vamos para um quadro desse. Então, o endometrioma, quando perde o sinal do hipersinal em T1, às vezes você consegue ver um componente sólido com fluxo, aí você já abre o olho que a transformação é bem conhecida para carcinoma de células claras, endometrioide e transformação de lesão mucinosa. Ao longo do tempo, a gente tem até um casinho, que eu não botei aqui para não alongar, de uma transformação de um implante de um nódulo vaginal. Nós temos um adenocarcinoma de um implante endometriótico no nódulo vaginal. Então, um caso bem raríssimo, bem raro, né? Então, vou parar por aqui. Esse é outro caso que a ressonância me ajudou. Olhei aqui, endometrioma. Beleza. Aí, opa, o que é isso aqui, ó? Tem um componente sólido. Esse componente sólido tem alta resistividade. Beleza. Tá me ajudando. Deve ser uma lesão benigna. E aí era um fibroma associado a endometrioma. Então, glândulazinha endometriótica, fibroma e o componente endometriótico da lesão. No volta e meia você tem essas pegadinhas, e aqui um outro casinho que chama atenção, que você vê como é importante o líquido na cavidade. Você está fazendo o exame, você sabe onde é que está o fundo do saco posterior, você, mesmo no ultrassom lá, não sei se você percebe isso, mas isso me chama atenção. Se eu tenho líquido livre, eu vou ver se eu encontro líquido numa posição não habitual, como nesse caso, essa paciente tinha dismenorreia intensa. Aí o fundo do saco tem o líquidozinho e tal, mas aqui começa a aparecer líquido numa área extraperitoneal. Aqui, ó, extraperitoneal. Opa! Ela tem uma dismenorreia intensa. Aí se vai para a briga, né? Vai para a briga. Cara, eu achei lá, ó, imagem suspeita para falha peritoneal no fundo do saco posterior à esquerda, tal, que associada à dismenorreia dela pode estar relacionada a implante de endometriose. E me caguei. Aí o William operou e tá lá a cirurgia. Depois o William fala se eu estou mentindo ou não. Ele vai dizer onde é que ele está lá, a falha peritoneal. Mas aí ele reconheceu uma falha peritoneal e assim por diante. Mas eu acho que ele falou só porque ele é meu amigo. Vou tirar rápido, porque se não tiver ali vai ficar feio para mim. Então, pessoal, na real é isso aí, cara. Eu acho que o que quis trazer é o seguinte: não importa a cara do bicho, você tem que fazer o diagnóstico, entendeu? E quando for atípico, abre o olho, porque pode ter coisa por trás aí. Então, você olha lá, será que é uma menina? Não é um menino. Então, você tem que abrir o olho e depois vai por trás. E agora, eu vou deixar vocês aí, que eu vou ficar com a minha gata. Essa menina aqui, que é a minha gata, minha esposa, que está aqui me esperando. Bom, eu queria agradecer essa família, né, cara? Eu acho que, assim, esses caras são gente da minha família já, né? Então, o Rei está aqui há uns 50 anos atrás, está com cara de novinho. A Renatinha, para quem não conhece, ficou muitos anos com o William. A Mônica, a esposa do William, e o japonês. Então, esses caras são ótimos e eu só tenho a agradecer tudo que eu aprendi nesse caminho, eu devo a eles, né? Então é isso aí, valeu. Muito bom, Carlos, obrigado, viu? Foi excelente. Eu pedi para você ficar mais um pouquinhozinho, só para ver se é verdade, mesmo que o William agora vai confirmar tudo isso que você está falando aí, para ver se é verdade ou não. William, o que você acha de tudo isso aí? Vamos ver qual que é a tua opinião sobre os exames e o que hoje você acha mais importante depois de um tempão de estrada aí.
Obrigado, Guilherme, pelo convite. Gostaria de parabenizar a iniciativa. Acho que é uma iniciativa muito, muito interessante. E parabéns para os apresentadores, Ana, Carlos. Foram apresentações super adequadas. Na verdade, assim, eu acho que a gente que lida com cirurgia acaba que você conseguir fazer um planejamento cirúrgico mais adequado, montar a equipe específica para aquela situação, conseguir individualizar caso a caso. Isso é uma das coisas mais importantes quando a gente fala em termos de manejo da endometriose, não só o manejo cirúrgico, mas também para você decidir aquelas pacientes que eventualmente podem ir para tratamento clínico, aquelas pacientes que podem ir para tratamento de reprodução assistida. Eu acho que você ter um exame de imagem bem feito, um diagnóstico bem feito, faz com que a gente possa decidir por operar, por não operar, conduzir uma paciente clinicamente, indicar uma cirurgia porque o tratamento clínico não vai ser satisfatório. Isso é uma das coisas mais importantes, acho que, do ponto de vista de avaliação pré-operatória. E é claro que eu acho que muito mais do que você ter um diagnóstico 100% preciso, e eu acho que você ter o diagnóstico pré-operatório faz com que a gente possa discutir com a paciente o procedimento cirúrgico, porque, na verdade, no final das contas, mesmo que você não tenha o diagnóstico 100% no exame de imagem, alguns colegas, e isso frequentemente a gente observa, principalmente lá no IRCAD, o professor Konix, volta e meia, ele questiona qual que é o papel do exame de imagem, porque na cirurgia a gente consegue identificar as lesões, então às vezes o exame de imagem vê uma coisa e você vê uma coisinha um pouco diferente. É claro que na cirurgia a gente tem a capacidade de identificar algumas imagens que eventualmente no mapeamento de endometriose pré-operatório o radiologista às vezes não conseguiu identificar. Você consegue eventualmente no intraoperatório mudar a abordagem cirúrgica e decidir ali se você planejou um tipo de cirurgia, readequar no intraoperatório para outra situação. Mas eu acho que o mais importante de tudo dos exames de imagem pré-operatórios é você tentar chegar o mais próximo possível dos achados intraoperatórios, para que dessa forma você possa discutir com a paciente o planejamento cirúrgico, os riscos, os benefícios, eventuais complicações. Eu acho que esse é o objetivo principal de você ter um exame de imagem o mais próximo do real e o mais próximo daquilo que a gente vai identificar no intraoperatório. A gente tem aí como rotina no nosso serviço acabar fazendo geralmente ultrassom, mas é claro que naquelas pacientes com alguns sintomas específicos, pacientes com sintoma neurológico, endometriomas um pouco mais volumosos, pacientes com sintomas ali de dor no ombro ou dor no hipocôndrio direito, são algumas situações que a gente às vezes acaba indo direto para a ressonância. Como o Carlos disse, ele tende a complementar as ressonâncias com ultrassom, de qualquer forma, principalmente para avaliação da parte intestinal, que eu acho que, pelo menos na nossa experiência, o ultrassom tende a ser melhor do que a ressonância, mas para algumas situações específicas, é claro que a ressonância tem o seu benefício. Então, a gente tenta triar baseado na clínica e baseado no que a gente tem de experiência, para tentar direcionar qual que é o melhor método de imagem para cada paciente em específico. Não sei o que mais que a gente pode discutir aí, Guilherme. Eu queria perguntar para você, William, aproveitando o que a Ana disse sobre essa questão do radiologista ou do ultrassonografista ir para o centro cirúrgico. Acho que ela põe isso no sentido de dizer, olha, você consegue ter um nível de aprendizado até um determinado momento. Depois disso, só se você for para o centro cirúrgico realmente ter esse contato mais próximo com a cirurgia e tudo mais. Então, eu queria perguntar para vocês, como é que foi esse processo? Eu tive conversando com o Carlos, ele falou que vai às vezes, ou foi durante algum tempo para o centro cirúrgico, fez exame, viu cirurgia. Eu queria entender como é que surgiu
esse trabalho de vocês em conjunto, e se você hoje ainda pega lesões, mesmo quando você tria clinicamente, que você passa essa informação para o seu radiologista, e ele avalia aquelas áreas que você tem apontado, se você ainda tem uma alta chance, uma alta possibilidade de alguns tipos de lesões específicos de não ser diagnosticado antes, e quais são essas lesões? Você tem essa percepção, ou vocês já chegaram no nível que vocês conseguem ter um baixo índice de lesões não diagnosticadas previamente? No começo, isso acho que foi em 2009, depois que eu voltei da França, que a gente começou a trabalhar um pouco mais com endometriose. A gente costumava fazer reuniões aí a cada 1, 2 semanas para checar e comparar resultado. A gente não chegava a ir para o centro cirúrgico em si, mas a gente revisava os vídeos de cirurgia. Eu tenho por costume, desde sempre, gravar todas as cirurgias, então eu tenho praticamente todas as cirurgias que eu tenho feitas gravadas. Então a gente revisava os vídeos da cirurgia e comparava com os achados dos exames de imagem, e isso acho que possibilitou então a gente conseguir adequar aí o protocolo do mapeamento de endometriose, tentar ajustar os achados, revisando os vídeos de cirurgia, revisando os laudos dos exames de imagem. Acho que isso é uma das coisas mais importantes. Eu vejo aqui, na verdade, na cidade, tem vários colegas que fazem mapeamentos de endometriose, mas eu diria que mais da metade deles são radiologistas que trabalham em clínicas ou ginecologistas que trabalham em clínicas, que tendem a fazer os exames, mas não têm um contato específico com os cirurgiões. Então, para esses colegas, acaba que falta o final, na verdade, falta o resultado da cirurgia, porque eu imagino que, para qualquer radiologista, ele tem a visão que ele cria, na verdade, do exame de imagem, e o que ele acha que provavelmente aquela lesão seja com relação à parte de endometriose, mas se você não tem um feedback do cirurgião, acaba que você acaba não sabendo se realmente aquilo que você está vendo é o que existe na cirurgia ou não. E eu acho que isso vai ficando mais difícil quando a gente fala em termos de pacientes controle pós-operatório. A gente vê bastante laudos pós-operatórios, às vezes meio truncados, aí que às vezes o colega vê muita doença, confunde fibrose, aderência pós-operatória. Eu acho que se o exame de imagem para o diagnóstico inicial ele já é difícil, para aquele colega que às vezes não tem o contato com o cirurgião, o exame de controle pós-operatório pode ser mais complexo ainda, e eu acho que é nesse cenário aí que a gente vê a maior parte dos laudos equivocados, digamos assim, ou às vezes superestimando algum tipo de situação. Eu acho que isso é uma coisa complicada, na verdade, porque muitas vezes você vai fazer o exame de imagem pós-operatório, a gente faz como rotina, na verdade, entre 4 a 6 meses de pós-cirurgia, a gente tende a fazer o exame de imagem de controle pós-cirúrgico, também para confirmar que você fez uma ressecção satisfatória, que não deixou doença residual. A gente sabe que em algumas situações pode eventualmente ficar um pouco de doença residual, mas também não é muito frequente você ter lesões residuais volumosas. Você pode até ter algum componente ali retrocervical, alguma coisa de infiltração do estroma ali que você não conseguiu ressecar completamente, mas não que você deixe um nódulo muito volumoso. É difícil você ter um exame de controle pós-operatório de 4, 5 meses com uma lesão residual grande. E alguns colegas, às vezes, que estão no início da experiência aí com o exame de imagem, acabam, às vezes, se equivocando nesses laudos e acaba criando uma situação difícil, na verdade, porque o paciente fez uma cirurgia, você fez uma ressecção aparentemente satisfatória, e às vezes vem um laudo lá de uma endometriose ainda residual volumosa. Então, acho que esse tipo de situação são situações um pouco mais complicadas, daí às vezes a gente acaba repetindo o exame de imagem, complementando com outro exame para tentar contornar a situação no final das contas. E eu acho que com relação às lesões
de difícil diagnóstico, eu acho que principalmente alguns implantezinhos pequenos no apêndice. É claro que a apendicectomia é um procedimento relativamente simples, então a maior parte das pacientes que têm endometriose no apêndice vão fazer cirurgia intestinal. É difícil você ter um implante no apêndice que tenha só lesão apendicular, apesar de existir, mas a maior parte tem lá ressecção intestinal e tudo mais. Então, assim, eu acho que uns 20, 30% talvez das lesões de apêndice pequenininhas passam batido no exame de imagem, mas isso não é uma coisa muito complicada, porque é um procedimento relativamente simples, na verdade. E outra coisa que eu acho que acaba sendo um pouco mais difícil para o radiologista são as lesões diafragmáticas pequenas. A maior parte dos nódulos diafragmáticos, quando a gente tem o diagnóstico lá, um nódulo um pouco maior, várias pacientes têm múltiplos implantes diafragmáticos, então acho que aqueles implantes que têm lá menos de 5 milímetros são difíceis de ver mesmo na ressonância e tudo mais. Acho que esses são os implantes mais difíceis aí. E talvez os implantes laterais, quando a paciente faz só ultrassom, esses implantes que vão um pouquinho mais em direção ali à espinha esquiática, na fossa pararretal ali um pouco mais lateral ao reto, esses implantes às vezes também eles podem ser um pouco mais difíceis aí no ultrassom, principalmente quando não estão em contato com o reto, quando estão ali mais na topografia da inervação. O resto dos implantes, e acho que o sigmoide também, principalmente quando faz ressonância ou quando o intestino não está muito bem preparado, principalmente a parte mais alta do intestino, às vezes pode passar, como a própria doutora Ana já comentou, às vezes passa aí implantes relativamente grandes, na verdade. Então, às vezes você vê um implante pequeno ali no reto, aí você vai ver no sigmoide tem uma lesão grande. Isso às vezes a gente pega muito exame de alguns colegas que a gente conhece bem, que fazem exames bem, mas como alguns são ginecologistas e às vezes não tem tanta experiência com alça intestinal, eles conseguem ver bem os implantes que estão aderidos na região retrocervical, mas quando você vem para a alça mais cranial, aqui no sigmoide, às vezes passa algumas lesões um pouco maiores, na verdade. Acho que esses são as pegadinhas maiores aí dos exames de imagem. Perfeito, William. Você falou exatamente a impressão que eu tenho, né? Você vê que são as mesmas dificuldades mesmo que a gente tem, né? Tem alguns pontos que ainda a gente não sabe ainda se a gente vai conseguir avançar isso, como já se avançou na localização da endometriose ali na parte pélvica. Eu queria que a Ana falasse um pouquinho da experiência, ela que citou a questão do centro cirúrgico. Ana, como é que foi essa experiência sua? Foi no centro cirúrgico ou foi através das reuniões, como o William fez também? Como é que foi essa curva de aprendizado sua? Bom, quando eu comecei, Gui, não foi hoje, não tinha essas aulas, não tinha artigo, não tinha vídeo, não tinha nada, né? Os cabelinhos brancos estão aqui, então eu tinha era que ir para o centro cirúrgico mesmo, nem existia reunião da imagem, foi criada depois, quando a gente chegou lá. E então eu fui um ano e tanto, às terças-feiras de manhã eu dava quando possível, ou quando eu via um caso diferente, que eu falava, nossa, não sei o que é isso, não sei nem... Eu falava assim, ó, vou ser super sincera, eu vou falar para ovariana, vou falar para cervical, não sabia nada de tudo, essa anatomia aí, falando super sinceramente. Então, eu fui aprendendo muito. Depois que a gente se sente com um pouquinho de autonomia, é igual um gamer, né? Até hoje eu me sinto mudando de fases, e agora mesmo eu estou com uma coceirinha, por essa região paracervical está me botando de cabelo em pé. Eu falo que cada vez que a gente assiste uma cirurgia ou um curso de vocês de anatomia, eu demoro mais de voltar para casa nos exames, daqui a pouco não sei onde vai parar isso, mas enfim. Então, sim, assisti mesmo, presencialmente, bastante cirurgia, aí eu entendia e via, opa, parece que isso aqui está certo. Ah, entendi, isso aqui que é, como é que a gente vê a borda anal? Não sabia nada disso, a gente foi aprendendo ali na marra. E fomos desenvolvendo isso. Hoje em dia, eu tenho esse privilégio, ainda toda terça de manhã, ter a reunião dos casos clínicos e tenho sempre os retornos. E hoje em dia a gente passa vergonha ao vivo, né? Porque nos nossos cursos de anatomia, a gente faz, até eu levo as pacientes para fazer, acho que posso citar o nome porque é uma atitude bonita, o Fleury tem um projeto que chama Projeto do Bem, onde a gente consegue atender pacientes carentes com fins assistenciais e de escola. Então, a gente pega os pacientes das Santa Casa que estão lá bem complexos e eu levo para o Fleury, faço um mapeamento lindo,
faço vídeo, faço diagramas, e aí vai operar na semana seguinte, ao vivo, com uma plateia gigante, vocês já devem ter assistido, e mostra lá minhas fotos e depois abre a cirurgia ali ao vivo. Se errou, errou para a rede nacional. Então, a gente passa essas coisas aí. Sempre tem lá uma coisinha, e é verdade, sempre tem uma coisinha que a gente não chega. Mas o que eu me esmero assim, no dia a dia, e sempre como eu dei muita aula para o pessoal que quer aprender a fazer imagem, eu sempre digo assim, não pode deixar na mão. O que o método não pode deixar na mão? Porque o doutor William falava aí, fazer uma apendicectomia é tranquilo, mas veja o lado de cá agora. Quem pede o exame para a gente tem uma heterogeneidade assim, ó, o Carlos talvez entenda melhor o que eu estou falando. Eu faço para gineco recém-formado, que nem laparoscopista e que acha, é só endometrioma, eu vou operar. E aí ele vai, né? Quer dizer, eu não estou aqui questionando o médico se ele deve ou se ele não deve operar. O que eu estou dizendo é, existe uma heterogeneidade de pessoas que também nos encaminham. E para a gente é uma delícia, pô. Peguei um pedido do Gui, do Fabinho, de quem é da área. Então, eu faço laudo confortável, porque eu sei que, inclusive, a gente fala a mesma língua, né? Até porque todo mundo tem uma escola parecida, mas não é assim na realidade da clínica privada. A clínica privada, eu atendo pacientes que, né, de situações, eu estou falando que foram operadas em Einstein, sírio-libanês, eu não estou falando da periferia, não, estou falando de clínica privada a nível A. Então, é difícil para a gente. Então, eu sempre procuro assim, o que não pode deixar na mão, né? É isso, é intestino, e quando eu falei no começo do rigor do preparo, o que o William comentou é verdade. Sigmoide alto, pessoa de cabelo branco experiente, lesão de 4, de 5 centímetros, que às vezes é a lesão pior, que está ali bem embilicadinha, a gente pode não ver se o preparo não tiver 100%. Legal, Ana. Você falou de uma coisa interessante que são duas coisas. Uma é você realizar um exame para um cirurgião que já está habituado a operar endometriose, que já é uma referência para a cirurgia de endometriose, e a outra, o que faz parte, obviamente, do dia a dia de qualquer radiologista. Não sei se o Carlos ele só faz endometriose, porque ele tem dia que ele fala que tem agenda de 20 casos, né? Então, ou seja, já é um funil que está indo na direção dele, e isso é uma coisa positiva, mas a gente tem que entender que tem o exame de rotina, que às vezes é solicitado por uma queixa de um profissional não especializado, digamos assim. E é muito importante você ter profissionais que tenham a capacidade de, às vezes, até no exame sem preparo, né, de repente identificar aquelas lesões que são capazes de ser identificadas e já dar um apontamento. Ó, sugiro que repita o ultrassom com o preparo intestinal, que agora parece que está saindo uma codificação específica, depois a gente já pode até discutir um pouco sobre essa parte, e já apontar, ou se não, complementar com outro exame, com uma ressonância. Então, existem esses dois cenários, né? O cenário que o William colocou da pós-cirurgia, esse exame ele tem que ser realizado com uma pessoa com mais expertise, né? Porque senão vai vir lá como se não tivesse operado de forma adequada, paciente com muita fibrose pós-operatória, e essa sensibilidade até o próprio radiologista ele questiona na anamnese dele, você fez cirurgia? Foi agora recente? Ah, e tal. Então ele tem um cuidado maior na hora de colocar as informações descritivas no laudo dele. Eu queria aproveitar aqui a nossa plateia selecionada e ver se o César Santinha, que é um grande incentivador nosso aqui, que também sempre dá feedbacks, está o tempo todo. César, você não quer dar uma palavrinha aí, dizer o que você achou, o que você gostaria de pontuar aí? Oi, Ana, tudo bem? Quanto tempo? Boa noite para todos. Parabéns, Carlos, parabéns, William, muito legal a apresentação de vocês. Realmente, essa situação que a Ana colocou para a gente, ir para o centro cirúrgico, seria muito interessante. Um pouco difícil, mas é uma coisa que eu sinto falta, gostaria de ver o próprio retorno de vocês no momento, ali, o que a gente está vendo. Mas você tocou num assunto muito interessante, Guilherme, que é a avaliação não do paciente que vem para você para fazer endometriose, mas o ultrassom ginecológico do dia a dia, tá? Às vezes chega paciente para fazer exame comigo, eu tenho quem orienta para fazer, você, o Fábio, o pessoal mais especializado,
Ela vem com um exame que fez 2 meses antes, zerado, não vem nenhuma lesãozinha nem nada, e a paciente fibrose para todo lado, muita lesão para todo lado. Então, acho que o treinamento pode ser melhor nosso mesmo, do exame do dia a dia, não só de quem está fazendo com preparo intestinal para o diagnóstico da endometriose, mas a pesquisa, o ultrassom ginecológico de rotina pode ser um exame mais bem apurado. Está muito 5 minutos, 3 minutos de exame, tem que ser alguma coisa mais assim, não é uma crítica, é uma orientação para a gente valorizar mais o exame ginecológico. Qual a solução que você vê hoje, César, para esses problemas? Você que está na frente aí dos exames da Unimed, trabalha em clínica privada, como que você acha que seria essa solução prática para os radiologistas que estão aqui, ultrassonografistas? Como a gente sai dessa arapuca do exame rápido, sem possibilidade de anamnese ou mal remunerado, para a gente conseguir ter um diferencial? Como é que você acha que é a solução para isso? O exame mal remunerado ou para de fazer para convênio, né? Você acha que esse protocolo com 3 exames, a cobrança de 3 exames, agora está chegando uma codificação especializada, não sei se vai ter uma remuneração adequada, mas de parede abdominal, de ultrassom abdômen total, mais o transvaginal, ele seria um exame, nesse protocolo, ele seria adequado para fins de cobrança, considerando o tempo de exame e tudo mais? Aquela paciente que eu te passei o retorno no sábado, ela estava marcada, ela foi para fazer o exame, ela estava marcada em 1 hora. Eu fiquei quase 2 horas com essa paciente, Guilherme. Se a gente colocar não fiquei quase 2 horas, mas passei bem de 1 hora, tá? Se a gente colocar que vai vir para fazer 3 exames, vamos dizer 4, você marcar 4 horários, vai ser o quê? 30, 40 minutos, né, de exame. Eu acho que o tempo que você o tempo que você dispõe para fazer o exame é importante para essas pacientes. É o que a Ana fala, né? Você marca lá o paciente a cada 1 hora, aí, doutor, o outro paciente já chegou, quer esvaziar a bexiga, e aí o preparo do paciente? Aí o outro, doutor, mas pediram ultrassom de abdômen total, mas o paciente já chegou com a bexiga cheia, dá para colocar entre um paciente? Então, esse tempo de você receber 3, 4 exames, marcar 3, 4 exames, pegar uma paciente que você tem que ficar mais de 1 hora, complica bem a sua agenda. O Trip, ela estava dizendo ali que ele tem 20 exames no dia de endometriose, é uma carga... sei lá, eu acho que... Convido você a passar um dia comigo aqui. Ô, Carlos, como é que você se vira nesses 20 exames aí? Se vira nos 30, legal. Não, mas é 20 exames por período, né? William, não é por dia. Não me derruba, William. Na verdade, eu tenho algumas coisas a passar, assim, na real. Primeiro, olha, bem sincero. Apêndice. Ana, quantos por cento dos apêndices normais você visualiza no ultrassom? Pensa numa pessoa chata e sistemática, multiplique por 5.000. Eu treino apêndice há 10 anos, ver todos os apêndices. Então, pega por via vaginal, põe a mãozinha lá e empurra para baixo. Faço, via vaginal, via abdominal. Mas realmente, você tem razão. 100% você vê, você pega aquela obesa, apêndice reto-secal, você vai empurrar lá. Então, assim, um percentual... cheio de gás. Isso. Um percentual dos apêndices a gente não vai conseguir pegar. Segundo, o sigmoide pode ser redundante. Quando o sigmoide você vê que ele vai lá para o transverso. É verdade. E volta. Então, você pode perder, e ele é móvel. Ele é móvel. Então, você pode operar, está lá embaixo, e você está fazendo o exame, você vai seguindo ele. Pega o linearzinho, vai seguindo, mas chega uma hora que você perde. Então, essas coisas você perde realmente. Diafragma, claro que você tem uma lesãozinha, um nódulozinho de 1 centímetro, você pega ali, você pega o linear, pega o convexo, você vai pegar ele. A gente tem vários diagnósticos de diafragma. Mas, cara, você tem foquinho pequeno, você não vai pegar. Então, isso faz parte de um certo limite do método. É diferente sempre a visão direta, como vocês têm, do que a avaliação. A gente está dando uma estimativa, o quanto mais precisa daquilo que vocês podem encontrar. Isso é uma realidade que eu vejo. Segundo passo.
Cara, o transvaginal normal, se você não está vendo endometriose, você está deixando passar a doença em 10% da população. Então, não serve para porra nenhuma. Você está entendendo? Você está deixando passar 10% da população em idade fértil. Tem endometriose. Claro que uma percentual é doença superficial que você não vai detectar. Mas se você não for lá no ultrassom transvaginal habitual, ginecológico, sem preparo, sem porra nenhuma, e olhar a área retrocervical, olhar a bexiga, né? Você está deixando passar doença. Então, isso aí é a maior balela que a turma fala. Que eu não vi porque eu não fiz o mapeamento. Você pode deixar passar um nódulozinho pequeno. Tudo bem, não tem o preparo no intestino. Mas você vai deixar passar uma lesão de bexiga? Precisa de preparo para lesão de bexiga, Ana? Então, cara, é balela, né? Entendeu? Isso que é importante. Posso Por pegar favor. carona aqui? O que eu acho que precisa mudar, de fato, é treinamento. Desculpa, não é tempo de exame. Sabe quantos segundos demora para ver o slide sign do ultra lá? 3 segundos. 3 segundos, com preparo, sem preparo. É rápido. Na Itália, na Espanha, não faz preparo para ver reto. Só que, claro, a sensibilidade deles é baixa. Eles só pegam nódulo de 3 centímetros para cima. Não precisa. Nódulo de 3 centímetros no reto clássico, grudadão no uterosacro, não precisa de preparo. Só que já pega. E o ultrassom vê, normal. O que é difícil, não vai ver camadinha, não vai ver se tem o segundo nódulo, toda essa história toda aí, não vai ver nada, não vai ver. Mas se tem lá no reto ou não, em 70% das vezes vai ver. Talvez fosse ótimo. Agora a gente se esmerou, a gente aprendeu a fazer melhor. Então, o que eu acho é que falta treinamento mesmo, básico. Por quê? Porque, por exemplo, protocolo de exame de ultrassom transvaginal simples, sabe qual é? Esvazia a bexiga, senhora, e entra na sala. Pode ter uma lesão de 5 centímetros na bexiga. Não aparece. A bexiga está totalmente colabada. Não tem uma gota de urina dentro da bexiga. Eu já falei tanto isso, tanto, perde tanto. Não perde só endometriose, não. Perde lesão própria de bexiga, perde feocromostoma, tudo coisa rara, tudo, mas é o que eu falo para aquela mulher que vem uma vez por ano, é a oportunidade que ela tem, sabe? Às vezes a bichinha está tratando uma cistite intersticial, quantas endometriose peritônio vascuterino está tratando cistite intersticial? E, Ana, e não e a gente precisa vê preparo nenhum. a gente vê na prática o paciente que tem endometriose há muito tempo e ela faz exames de rotina com diversos profissionais e são lesões, às vezes, avantajadas que não são vistas. Né? Então, Uma colega escreveu aí no tem que falar bate-papo de treinamento. que ela viu o kissing ovaries. O kissing ovaries foi padronizado no ultrassom há muitos anos atrás, você nem falava de preparo. O kissing ovaries é soft. Existem, né, também publicações, a gente pode depois disponibilizar aí, Gui, para você passar para o pessoal, os soft markers do ultrassom, que todos são para o ultrassom convencional, que é testar a mobilidade do ovário, o deslizamento uterino com reto, líquido, principalmente líquido em locais atípicos, como o Carlos mostrou muito bem, e também o kissing ovaries. O kissing ovaries é preditor de lesão de reto em 90%, 92% para tubo e quase 90% para reto. Quer dizer, não pode. E tem uma publicação desse ano, que é até um vídeo aula na Fertility, que fala em 5 steps para o ultrassom transvaginal convencional. O mundo está atento a isso. O mundo já está falando disso há 1 ou 2 anos, publicando, inclusive, dos sinais que podem ser extraídos do ultrassom transvaginal convencional. Isso é muito legal, hein, esses 5 steps. Aí depois você podia passar para a gente dar ênfase nisso, né? Tem uma pergunta, eu vou estimular aqui, tem vários colegas nossos aqui, Juliana Estivaletti, tem o Dr. Luiz Gasparini, que é da Mega Imagem, tem a doutora Fernanda, acho que está aqui, gostaria que eu ouvisse a palavra dela, primeiro em peão, a Simone, por favor, façam perguntas, fiquem à vontade. Tem o Frederico Cambraia que perguntou, nos exames que se ainda tiver muito líquido no cólon, o que vocês habitualmente fazem? Se associa algum medicamento antiespasmódico, como a Troveran, por exemplo? Chega a fazer... Acho que aí é mais para o Carlos. Para mim, eu adoro líquido no colo, não faz diferença não. E aí, cara? Não faz diferença nenhuma. Inclusive, eu vou até te falar mais. Parece que faz artefato, né? Quando você injeta, você não injeta mais, né? Hã? Você não faz mais o preparo do colo, o preparo não, injeção de líquido, né? De soro. Não, porque eu acabo fazendo ultrassom em todos. Realmente, quem me conhece já vai falando assim, ó, você vai fazer ressonância, mas o Carlos vai fazer um ultrassom e você também. E aí tem um detalhe, assim, ó, que eu vejo. Cara, no início a gente fazia um monte de preparo.
e e tal. Se você fizer um fosfenema, eu fazia fosfenema e Minilac, já tirei o Minilac. Se você fizer o fosfenema 1 hora antes do exame, dificilmente você vai precisar de repetir outro fosfenema. É a minha visão. Eu não sei se a Ana deve fazer um preparo muito maior que eu, mas hoje eu faço fosfenema, o quanto mais próximo do exame, acabou-se. Entendeu? Porque, como a gente faz um volume talvez um pouco maior, da mesma forma que a gente tirou o contraste do reto, cada vez eu tenho diminuído mais. E o fosfenema é importante. Se você fizer muito cedo, já era. Porque aí o resíduo de cima desce e acabou. Agora, se você fizer 1 hora antes, cara, acabou-se. Fica bom o preparo, não precisa mais. E se você está com dúvida, faça um fosfenema 2 Minilacs, acabou-se também. Não precisa mais nada. Isso chega até o sigmoide? Dá aquela imagem boa de sigmoide? Chega até o sigmoide. Não tem... Não vejo uma necessidade. Eu não sei o que você faz, Ana, de preparo. Rapaz, sou mais chata que você aí, viu? O povo, graças a Deus que você não mora aqui, senão o povo só ia querer fazer com você, eu estava ferrada. O que eu falo sempre, Carlos? Você mostrou aí o que eu achei, assim, resumo da história. Quem faz os 2 métodos tem a possibilidade de errar menos, porque você já pescou uma coisa daqui, entendeu? E a tua palavra final vai ficar onde ficou melhor aquele casinho. Isso é o filé mignon. Para mim, não, cara. Para mim é o seguinte, vem assim, ó, fez ressonância, não viu, fez ultrassom com tal doutor, não sei aonde, que também não viu, a palavra final para ver se tem intestino ou não é sua, vem depois de Campinas, não sei aonde, veio, chegou aqui 6 horas da manhã. Então, a expectativa do intestino é 100%. Criou essa questão por causa dessa proximidade. Então, mas essas pacientes que viajam, e elas chegam mais obstipadas. Não, eu tenho um espacinho nas clínicas onde eu trabalho, uma salinha, uma maquinha, bonitinho, banheirinho, bacaninha, e eu faço questão que faça lá. A maior parte das pacientes que querem fazer em casa, porque preferem tomar banho, né, corre um risco grande de ter que repetir. Eu faço enema, bebe 2 copos de água, entra na sala. Automático. Enema, água, sala. Automático. Isso, mas é isso aí. Mas a gente faz desculpa, a gente faz um preparinho de dieta 48 horas antes e laxante também na véspera. Eu cortei laxante. Não fale isso aqui pro lado de cá, pelo amor de Deus. Acho que faz diferença a parte alta. Eu estou com Carlos, aproveita e fala do gadolínio também, que a doutora Fernanda está perguntando. Cara, gadolínio você só vai usar naqueles casos específicos, você pode usar naqueles casos específicos onde você tem alguma suspeita de lesão diferente de endometriose. Você está entendendo? Então, por exemplo, eu tenho lá aquela lesão que está diferente de ovário, eu preciso ver se tem uma captação naquela lesão, eu preciso ver, tem outras patologias, aí você usa gadolínio. Para endometriose específico, não precisa usar gadolínio, né? Então, por exemplo, o implante, captou o implante. Cara, não precisa, cara. Entendeu? Não tem essa T1 e T2 tá bom, né? T1, T2... Não, as sequências T2 são muito importantes, e os T1s, né, são... Agora, o que o gadolínio vai trazer? Vai trazer, eu tenho lá um nódulo no ovário, uma lesão que não é um endometrioma, isso o gadolínio vai ajudar. Não traz isso é uma discussão também, você pode ou não usar, isso no guideline europeu também fala isso, no último guideline europeu, sobre vários radiologistas que entraram e fizeram, o que você vai fazer? Eu faço, agora o T2 tem que ser fino, o T2 tem que ser 3 milímetros, as oblíquos, se você fizer 5 sequências T2, te ajuda demais, você vai fazer eixo do útero, isso te ajuda demais, porque ali está a anatomia. O restante, o T1 é o quê? O T1 você vai ver lá, está brilhando no T1, tem sangue, entendeu? Captação de uma lesão, se a lesão está captando no componente sólido. E assim eu sei que a Fernanda gosta de fazer muita sequência de T1 com saturação de gordura para justamente ver essas lesões, esses pequenos focos de sangramento. Foco denso superficial. Aí que está. Pergunto para vocês. E beleza, e aí, tem uma glândula endometriótica superficial, mudou para você na tua cirurgia? É uma pergunta interessante, né? Não muda.
Não muda, Entendeu? né? A gente agora tá atacando os cirurgiões, Ana. Ana, vamos atacar os cirurgiões. Outra coisa, Ana, quando você recebe aquele exame, você faz aquele teu diagnóstico bonito, brilhante, com 7 lesões intestinais, o paciente chegou de Camboriú, ele vai receber ela, vai se ferrar, porque tem um monte de doença paciente aí. Chegou lá de Camboriú, porra, doutor, fiz uma cirurgia, putz, doutor, teve que tirar meu ovário, eu não tive filho, mas ela teve que tirar meu ovário, eu tenho 20 e poucos anos. E ele limpou tudo que tinha de endometriose. Ajustou tudo, agora está ótimo. Beleza, vamos repetir o exame. 7 lesões intestinais, lesão de bexiga, ovário contralateral tem endometrioma. E o cara tirou o ovário da menina que não teve filho ainda. Daí, como é que você vai se comportar no teu laudo? É difícil. Entendeu? Oi, Gui. Gente, para fazer uma pergunta... Fala, Fábio, depois eu falo. Oi, Fernando. Pode falar, Fernando, fica à vontade. Então tá, a reunião é para vocês, da radiologia. Pode mandar ver. Tudo bem, então tá. E para avaliar a parede abdominal, você acha que o gadolínio ajuda, não ajuda, acrescenta? Cara, na parede acrescenta, porque ele capta muito. Então, ajuda, porque assim, uma das coisas assim, eu sempre penso, quanto eu vou perder de lesão de parede? Você não vai perder muito, não. Vou te falar, o T2 já vai definir. Mas acrescenta. Às vezes perde. Outra coisa, assim, às vezes tem alguns serviços que estão preconizando começar a não usar gel vaginal. Eu sou totalmente contra. O que você acha? Eu sou completamente contra e tem mais. Também. Eu não mostrei aqui na aula. Eu tenho um caso de uma paciente que veio para fazer ultrassomzinho, endometriose, útero septado completo, septo vaginal, endometriose intestinal, blá, 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 blá. Cara, acabou o exame, cara, sangrando, colo um pouco heterogêneo. Porra, vamos fazer uma ressonância. Tá merecendo uma ressonância. Ressonância, gelzinho vaginal, câncer de colo de útero. Uhum. Você tá entendendo? Cara, o nódulo vaginal você vai pegar melhor, você vai conseguir mensurar melhor. Gel na ressonância, para mim, é fundamental. Agora, então, os seus exames você não faz sem gadolínio? Todos? Ou alguns... Alguns você já direciona com gadolínio, dependendo da paciente, dependendo da faixa etária, ou você olha o exame antes e manda retornar alguns. Como é que faz o protocolo? O ideal era você olhar os exames antes e solicitar só aqueles que são necessários, né? Mas como a gente está no dia a dia, às vezes o técnico está fazendo e já mete o gadolínio lá. Entendeu? Então, você não consegue acompanhar todos os exames. Até porque amanhã é o dia que eu estou no Graças. Eu estou lá fazendo um mapeamento de ultrassom e o cara está fazendo as ressonâncias lá embaixo. A paciente acabou a ressonância, ela sobe. Eu vou ver, o cara já injetou. Então, eu não tenho esse tempo hábil de ficar. Agora, se me perguntar, precisa para todos os pacientes? Não. E tem mais, legalmente, se um paciente dessa faz uma reação alérgica e morre, que é raro, é muito mais comum na tomo, mas pode acontecer o gadolínio. Quantos pacientes a gente já teve reação alérgica? O gadolínio. Eu já tive, inclusive, reação alérgica importante. E morrer? O cara vai te perguntar, você precisava ter injetado esse gadolínio aí? Mas, assim, na clínica, vocês fazem como? Faz com todo o gadolínio? Não, a maioria, sim, é com gadolínio, sim. Agora, se você vai me perguntar, é necessário? Eu vou te dizer que não. Com certeza não, né? Eu também concordo. A gente está vendo que, realmente... Se você for ver, a grande maioria realmente não precisava. Eu fico um pouquinho assim em relação a lesões de parede, porque assim, na hora a gente manda eles marcarem com a vitamina E, as pessoas não marcam. Isso com certeza, né? Isso com certeza. O técnico é uma praga, né? Você tem que estar lá do lado do cara, senão você não imagina que eu tenho de bronca com os caras. Eu tive uma discussão um tempo atrás. Carlos, deixa eu falar aqui. Fale. Carlos, o que você falou aí do câncer de colo, a Ana já fez alguma coisa, o William falou também. Eu acho que vocês pegam 2 tipos de exame, né? Aquele exame que foi triado e o exame que vem para você triar, né? Então, eu acho que quando a gente faz aí a Ana falou de treinamento do ultrassonografista, eu acho que o treinamento do ginecologista é essencial.
Não adianta você falar, faz um ultrassom ginecológico geral aí, um transvaginal, o transvaginalzinho da clínica, aquela que vem. Se ela não foi triada pelo ginecologista, ou como eu tenho, infelizmente, a gente está tendo aqui triagem de ressonância para dor de barriga, né? Porque ela não tem dor pélvica, ela tem dor na barriga. Vai lá, faz ressonância de abdômen total, aí vira para a Fernanda, né, que estava falando aí, nossa amiga aqui, te vira, vê se tem endometriose para mim. Não é assim, né? Então, acho que a gente tirar a história adequadamente, fazer um bom exame clínico, fazer um rastreamento clínico da lesão ou das possíveis lesões. E eu gosto de falar para o César, que graças a Deus também está sempre aí com a gente, e a gente tem nosso grupo aí de conversa, né, César? Que a gente, o que a gente mapeou clinicamente para vocês poderem mapear ultrassonográfica e ressonância, e você que tem a facilidade da ressonância com ultrassonografia, e você tem a possibilidade de ver as duas, a gente com a Fernanda e com o César, a gente tem tentado fazer isso mais ou menos também, de conseguir fazer na mesma clínica, que minimamente um vê o exame do outro e consegue complementar isso. O problema é a triagem mal feita, que chega para você e você tem que fazer uma ressonância para diagnosticar um exame que um especular e que custa zero, né? Que é fazer um exame clínico, você fazer um exame do colo do útero e diagnosticar um câncer de colo do útero. O César já me deu um diagnóstico ultrassonográfico uma vez de câncer do colo do útero e eu acabei pegando de acidente esse caso no centro cirúrgico para eu fazer a biópsia do colo do útero no exame de ultrassom. Não tem sentido uma coisa dessa. Então, acho que a gente está perdendo um pouquinho no passo a passo de como essas pacientes chegam para vocês. Não adianta chegar na ressonância uma paciente com a dor de barriga genérica, ela tem que chegar com o exame triado, de preferência, eu acho que na sequência, um exame ultrassonográfico, não precisa nem ser com preparo, mas um ultrassonográfico bem feito, em que você vê um endometrioma, fez acho que a Simone comentou, pegou um kissing overs por acidente, a gente já sabe que essa paciente tem alta incidência de lesão, né? De chance de lesão intestinal, né? E aí o seu rastreamento vai ser muito mais fidedigno ao que a gente está procurando, né? Vocês não estão lá para adivinhar o que a paciente tem, né? E eu acho que a gente tem aqui, a gente acaba sendo referência aqui em Santos e referência das pacientes que já foi operada, que você falou, já chegou sem um ovário, sem um pedaço do útero, sem um pedaço disso, um pedaço daquilo, estou tratada. Aí chega lá, ela tem desde o primeiro exame lesões. Eu vou operar semana que vem uma paciente que tem de agosto uma tomografia, nem sei ver tomografia, eu falo, que tem um tumor de 1000 na pelve, mas tratou um cálculo de meio centímetro no ureter lá em cima. Ela foi tratando do ureter, chegou 3 meses depois, aí eu fui ver a tomografia anterior e estava lá uma lesão de ovário de 1000 que está passando desapercebido. Então, eu acho que está faltando um pouquinho de clínica para a gente chegar na sequência e vocês poderem desempenhar o real papel de vocês, que é complementar e facilitar a gente para a gente um mapeamento, a gente chegar na cirurgia, montar uma equipe adequada, um tempo adequado cirúrgico e poder fazer. E a gente dá o feedback, a gente tem procurado aqui, e essa conversa hoje nada mais é do que a gente tentar dar o feedback para os nossos amigos mais próximos, a gente tem procurado incluir, então a gente tem a Juliana. Eu estava pensando em comprar um ultrassom, né, para a gente usar no centro cirúrgico, o Fábio estava com essa ideia, acho interessante, e a gente poder fazer os exames ali antes da paciente ser paramentada para fazer a cirurgia, a gente poder estar com vocês na sala cirúrgica e tendo esses aprendizados. Com certeza. Simone? Eu queria falar um negocinho também, posso falar depois? Fale, Fernanda. Bem, voltando de novo, né, na técnica, né? Assim, sempre falo, né, pra gente... Toda vez que eu fico falando e fazendo muita coisa, sempre eu sou questionada muito, mas o preparo intestinal para ressonância, queria a opinião do Carlos, de novo. Cara, é importante. Preparo intestinal, que eu sou fanática por isso. O que você acha? Para mim é fundamental, porque o paciente sai de lá e eu vou fazer ultrassom. Mas também seria fundamental, porque se chega lá, a ampola retal tá cheia, vai te atrapalhar. Tá, porque é um questionamento assim, que toda vez que eu ponho, as pessoas questionam do contrário. Realmente dá um pouco de trabalho, mas vale a pena, né? Você também acha que vale a pena? Vale, sem dúvida. E tem mais. O preparo intestinal é importante, isso não tem dúvida. E se você fizesse só ressonância, com certeza, se você colocar um sorinho, ela vai reclamar mais, mas você vai ver mais lesões. Tá. Então você faz todos os seus, você faz com preparo intestinal, você faz com gel.
só faço preparo intestinal e gel. E gel. Não usa antiespasmódico para essas pacientes? Não uso Não usa? Não precisa? Cara, eles fazem o Buscopan. Na verdade, desculpa, faz o Buscopan. Faz Buscopan na sala, né? Exato. Para diminuir o peristaltismo e acabou-se. Sim, Acabou. sim. É que assim, ó, eu acho que a gente, claro, tem que facilitar um pouco também. Quando a gente começou lá atrás, a Ana também, né, Ana? Quando você falou a primeira vez, precisa fazer um preparo intestinal para fazer um ultrassom transvaginal. O que a paciente falou para você, Ana? Rapaz, a minoria reclama. Desde Não, mas lá no início. Não, mas lá sabe no início. por quê? Não, a minha experiência é engraçada no ultrassom, não é ruim. Sabe por quê? Vou te dizer. Desculpa, até vou falar que tem uma publicação recente do JMIG falando sobre preparo intestinal, bem legal, que 85% das pacientes toleram bem no mundo, né? O grupo que faz. Mas a minha experiência bate com isso. Por quê? Essas mulheres, elas vêm assim, elas estão se apegar em alguma coisa que digam a ela o que elas têm. Elas vêm com não sei quantas consultas com diferentes médicos, a gente sabe a história delas. Então, fala assim, existe uma luz no fim do túnel, eu topo. Elas não querem nem saber o que precisa fazer. Vai dar certo? Vai me dar um diagnóstico? Vai me fazer eu chegar em algo? Eu tenho uma dor que as pessoas dizem para mim que é normal, que quando casar passa, que quando eu tiver filho passa, que é da minha cabeça. E alguém diz assim, eu acredito na sua dor, mas eu só consigo dizer para você se é endometriose, como é que está a situação real, se a gente estiver com o intestino limpinho, etc. O que eu preciso fazer? Eu vou agora, eu sou a zero da fila. A experiência minha é essa, não é ruim. Mas eu quero mostrar só o que, por exemplo, no início, primeiro ano que a gente começou a fazer, ninguém fazia. Elas olhavam e falavam assim, sério, doutor? Fazer um preparo para fazer um ultrassom? Hoje, elas chegam e falam assim, doutor Carlos, não tem que fazer o preparo? Tem que fazer o preparo, né? Então, você vê como a gente muda isso com o passar do tempo. Isso mudou. No início era assim. Então, e claro que elas toleram bem. Eu tenho, às vezes, um casinho ou outro, fala, doutor, mas eu fiz o preparo, depois que eu fiz o preparo, a minha vida mudou, tal, mas é muito pouco, né? E o benefício é muito maior, como você mesmo já falou. Então, isso mas você sabe que aqui em Santos também tem isso, né? Algumas clínicas fazem, outras não fazem. E já teve de paciente questionar isso. Mas eu vou na clínica tal que lá não faz. Mas até que ponto? Eu acho... Desculpa interromper aí, pessoal. Eu acho assim, eu falei aqui no começo, né? Conversa, né, Ana? A paciente tem que ser orientada, né? O olho no olho e, assim, alguém tem que ser a voz da expertise. É assim ou não é? É pegar ou largar. Eu posso, eu ofereço, vai ser bom, vai ser bacana. Elas vão junto, sabe? Agora, uma coisa aqui do preparo de técnica em relação ao gel vaginal, algumas pessoas nos comentários estavam falando, eu não sei se estavam se referindo também ao ultrassom ou não. No ultrassom, há alguns anos eu não faço mais. Eu também. Eu faço, e eu vou dar uma dica para o pessoal aí que não tem tanta experiência, que você faz o seguinte, você deixa um degrau de gel dentro do preservativo, você deixa uns 2 dedos de gel dentro do preservativo, aquilo faz um quiteco espetacular, não tem que injetar gel, não incomoda. Às vezes a pontinha da sonda pega ali no introito vaginal, a mucosa dói. Eu já cateterizei a bexiga, já injetei 40, 60 ml de gel dentro de bexiga, umas 2, 3 vezes, fiz uma cistite danada, difícil de tratar. Não precisa. No ultrassom, se você coloca esse quiteco no preservativo e antes de introduzir, antes de bater no colo do útero, já vai ali para a forte vaginal posterior, você vê e fica lindo o exame. Eu tenho alguns clipezinhos assim. Eu concordo plenamente. O gel vaginal a gente não faz mais e faz exatamente o que a doutora Ana falou. Né, e dá uma boa resolução, funciona como se tivesse gel vaginal, fica ótimo. E põe na zona de foco, né? O pessoal que faz só ultrassom, às vezes não sabe que o foco do ultrassom, os primeiros 1,5 centímetro da tela é sempre perdido. Pode ser o melhor aparelho do mundo, não foca, não adianta. Então, você tem que colocar ele um pouquinho mais para profundo para pegar melhor a zona de foco do aparelho. Dicas muito boas. Acho que a Simone está com a mãozinha levantada e queria falar alguma coisa, Simone? Microfone. Oi, Guilherme. Tá me ouvindo? Toma. Oi. Então,
Não, é isso que eu ia falar. Então, assim, a gente que faz só ultrassom, como disse a doutora Ana, né? Às vezes a gente pega uns pedidos que não juntam Lé com Cré, né? E a gente sabe que existe muito ginecologista que nem colhe preventivo no consultório. Então, não faz um exame de toque, não sente aquela pelve mais endurecida, mais congelada. E a gente que faz ultrassom, que é GO, que faz ultrassom transvaginal normal, a gente já olha o ultrassom com um olhar diferente, né? Por isso que eu falei que eu peguei o kissing ovaries, tentando fazer, introduzindo mais a sonda, já estava aquela pelve toda endurecida. Então, dá para investigar, né? Apesar de ser muito mal remunerado, né? O ultrassom pelo convênio, mas dá para a gente que já é GO, que já faz com um olhar mais atento, fazer um rastreamento. Isso dá sim, mas precisa também da colaboração dos nossos colegas, né? Porque realmente você pega, às vezes, só ultrassom e aí fica difícil. E agradeço a doutora Ana pela dica de colocar mais gel no preservativo para olhar a vagina, que pelo menos tira o efeito das bolhas, né? Valeu muito a pena e é muito bom. Mas realmente, para avaliar, pelo que eu tenho visto, reto, septo reto vaginal, o transvaginal, eu acho que ele é mais fidedigno mesmo, mas só queria falar isso, porque às vezes a gente pega uns pedidos totalmente aleatórios, que não tem nada, vem lá, exame para preparo para pesquisa de endometriose com preparo intestinal, ponto. E aí, durante o exame, que a gente tem que ficar conversando com a paciente, explicando que é um exame demorado, que onde ela sente dor é geralmente onde tem foco, mas nada que uma conversa não resolva, era só isso que eu queria falar. Maravilha. Bom, acho que nós estamos 21h24, eu gostaria de agradecer bastante aí a Ana, ao Carlos, foram excelentes apresentações, o bate-papo. Acho que daria para a gente ficar aqui pelo menos mais 1 hora, mais 1 hora e meia, fazendo considerações, mas a gente respeita aqui que todo mundo tem compromisso, tem que jantar e tudo mais. Eu agradeço demais a participação de vocês, foi uma noite de crescimento para todos nós aqui. Agradeço a presença de todo mundo. Eu queria que o William fizesse algumas considerações finais e o Fábio depois finalizasse para a gente encerrar essa reunião e deixando sempre um gostinho de quero mais para uma próxima. Espero que ano que vem a gente faça de novo sobre imagem. Eu convido todos, com certeza. Obrigado de novo, Guilherme, pelo convite. Eu acho que uma das coisas que mudou muito o panorama cirúrgico aí nos últimos anos realmente foi o exame de imagem. A gente vê que a possibilidade de você fazer o diagnóstico de uma endometriose profunda, fazer um exame de controle, fazer isso no pré-operatório, fazer um exame de controle no pós-operatório, acho que melhorou a qualidade da assistência às pacientes e alguns cirurgiões que costumavam fazer muitas cirurgias diagnósticas sem fazer as ressecções dos implantes, pelo menos a gente vê aqui na nossa área, deixaram de fazer cirurgia. Identificar as pacientes que que têm persistência de doença mesmo após a cirurgia. Isso acabou mudando o rumo das cirurgias de endometriose e eu acho que acaba que é um exame super importante e tanto para a gente conseguir fazer o diagnóstico, discutir com a paciente as possibilidades de tratamento e também fazer o segmento pós-tratamento, seja esse tratamento cirúrgico, seja esse tratamento clínico. Eu acho que talvez aí dentro da especialidade da própria radiologia ou a própria pessoal da ginecologia que faz exame de imagem, acho que é uma área que tem que ser desenvolvida. Seria super interessante, na verdade, se todos os radiologistas, todos os ginecologistas tivessem a capacidade de fazer um diagnóstico, pelo menos, não um mapeamento completo, mas pelo menos identificar aí mais ou menos a paciente que talvez tivesse uma endometriose profunda e encaminhar, então, ela para um exame mais minucioso, porque eu acho que, para quem faz exame de imagem e tem experiência, acaba que você consegue fazer o diagnóstico super rápido num exame, talvez sem preparo, num exame de rotina.
é uma coisa que deveria ser mais estimulada, eu acho que dentro da especialidade da radiologia, porque faz toda a diferença para os pacientes com endometriose. Valeu, William. Boa considerações aí. Eu agradecer muito o William também por ter compartilhado experiência com a gente aí, de ter perdido o tempinho de trazer um pouquinho dessa vivência, essa vivência boa que ele tem com endometriose. E deixar o Fábio e também ver se a Ana Letícia, alguém da Johnson quer deixar algum recadinho, fique à vontade. Fábio, por favor. Oi, queria agradecer o William pela presença aqui com a gente, trazer o Carlos aí para a nossa conversa, Ana Luísa, que está devendo uma visita presencial, trazendo meu amigo aqui, mas foi muito bom escutar um pouco de vocês. Agradecer o Guilherme pela provocação, na verdade o Guilherme é um provocador da gente aqui em Santos e ele que realmente garantiu que a gente pudesse juntar um grupo assim tão seleto aqui da Baixada. O César e a Fernanda que estão mais perto da gente aqui, e aí é uma provocação já para a Juliana, Simone, o próprio Gasparini que está por aí, de a gente crescer mais como nas nossas conversas, no nosso grupo, tentar a gente trazer mais os ensinamentos. A gente também deve um pouquinho das cirurgias, mas muitas vezes eu ligo, às vezes, para o César, ou mesmo para a Fernanda, eu falo, eu fico com raiva de vocês, porque eu não parecia que tinha tanta doença, e aí ele descreve um laudo todo floreado lá, a gente fala, nossa, a gente vai sofrer e sofre. Quando ele escreve, ele vê, e aí escreve diversos, a gente já tem os nossos códigos aí, eles vai fazendo, né? E a Fernanda ajuda muito a gente aqui na ressonância, a gente é uma parceira, eventualmente a gente pega a casa, né, Gui, que a gente vê as lâminas que vem, a gente fala, Fernanda, não foi laudado, é lá da clínica A, B ou C, ela vai, pega as imagens, revê para a gente. Eu já tive feedback com o Luiz de outros casos também, que a gente pegou aqui, que ele descreveu um negócio, Luiz, eu não vi isso, eu vi aquilo, me mostra para mim. Então, acho que a interação entre equipe, interação entre todos, a formatação do preparo para a gente primeiro evitar a cirurgia repetida, né? Eu acho que o William vai concordar que o pior que a gente tem é ficar reoperando o paciente que já foi cutucada de algum jeito em algum canto, e as pacientes sequeladas. A gente pior talvez do que operada ou mal operada é ela sequelada. Os pacientes que perderam o útero, que não tiraram tudo que tinham que tirar e vêm para uma cirurgia mais difícil, né? A gente tem uma sequência de 4ª, 5ª, 6ª, 7ª cirurgia aqui, que é catastrófico. Então, a gente não quer isso para ninguém, não quero para mim, não quero para ninguém. E eu acho que o ensinamento é desde a ginecologia, que a gente tem que envolver mais o ginecologista clínico geral, vamos dizer assim, da mulher, chegar essas pacientes melhor triadas num exame ultrassonográfico de rotina para poder vir para a gente dar sequência disso e fazer uma boa cirurgia para essa paciente. Isso é especial. E agradecer, por último, a Johnson, pela Ana Letícia, que está aí com a gente, e o Bruno. Agradecer vocês pela parceria desse ano todo e que 2021 a gente possa fazer isso tudo presencial, com certeza. Um beijo a todos aí. Se Deus quiser. E agradecer mesmo a participação. Para nós é um orgulho poder estar presente. Foi super interessante a discussão, da gente ser da indústria, ouvir todas essas inovações e dicas aí de melhorias para o acesso a paciente. Então, parabéns pela apresentação a todos, pelas dicas, né, pelas instruções. Eu não sou da área, mas adorei aqui ouvir tudo que eu ouvi, participar dessa reunião. Espero que 2021 a gente possa estar presente aí fisicamente e que sejam reuniões assim ricas de conhecimento também e de ciência. Tá joia, Bruno. Eu agradeço mais uma vez a todo mundo que ficou com a gente até agora. Depois a gente vai definir novo tema e a gente divulga para vocês. Mais uma vez, Ana, um beijo, obrigado, viu? O Carlos também, fiquem com Deus e até uma próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, valeu, foi ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, até mais. Boa noite, boa noite.